Vamos aí para nossa última aula. Iremos conversar sobre inteligência artificial, como se preparar para uma audiência de instrução, até mesmo como iremos fazer razões finais, réplica, todas aquelas manifestações que precisamos fazer de forma oral em audiência. E, obviamente, desde o início do curso, estamos destacando aqui para vocês casos práticos. Aquilo que vivenciamos na prática da advocacia está sendo entregue para cada um de vocês. E como também é de padrão, vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Felipe Alciprete, sou advogado há 13 anos e atuo na área trabalhista desde então. Eu tenho duas pós-graduações em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, tenho um mestrado, tenho dois livros publicados na área trabalhista e também tive a oportunidade de coordenar curso de graduação, pós-graduação, cursos preparatórios para o Tribunal Regional do Trabalho da segunda região e da 15ª região, ou seja, para os tribunais trabalhistas do Estado de São Paulo. Já desempenhei diversos cargos na Ordem dos Advogados do Brasil, até chegar na posição que estou hoje, que é de presidente da OAB de São José dos Campos, São Paulo, e também faço parte do núcleo de relacionamento da OAB São Paulo com o Tribunal Regional da 15ª região, e eu quero compartilhar com vocês tudo que eu tenho de prática na minha advocacia aqui para vocês. E eu destaco em todas as minhas apresentações, até mesmo um detalhe que é extremamente importante, apesar de amar lecionar, amar dar aula, eu sempre menciono que eu sou um advogado que dá aula e não um professor que advoga. Ou seja, a minha atividade principal é a advocacia. E é por este motivo que todas as minhas aulas, elas possuem um aspecto prático. Tanto é que meus alunos sabem que eu não fico com receio nenhum e eu entrego tudo que eu tenho na minha advocacia. Tanto é que para os meus alunos eu sempre deixo aberto e falo, olha, eu utilizo essa peça para esse caso. Ou seja, é uma entrega para de fato aquilo que acreditamos que deve ser feito e até mesmo para conversar um pouco com vocês hoje a finalidade, né? Por que que escolhemos trazer essas três aulas para apresentar para vocês? Porque eu acredito que precisamos, sempre que buscamos um objetivo, entender qual que é o propósito de tudo isso. E eu acredito que um verdadeiro propósito de uma pessoa que compartilha conhecimento é transformar vidas, trazer uma transformação de fato que acarrete enriquecimento pessoal e profissional para outras pessoas. E é por isso que eu faço questão até mesmo de demonstrar isso para vocês através de depoimentos de algumas pessoas que já tiveram a oportunidade de ter aula conosco, pessoas que vieram para trazer um pouco daquilo que está aprendendo conosco aí na nossa trajetória. Então, até mesmo antes de iniciar esse conteúdo, eu quero, Juliane também está fazendo parte aí do nosso encontro, está aí também assistindo nossa aula. Eu vou colocar o depoimento dela aqui para vocês. Tá saindo o som. É isso, pessoal, é isso. Passar de novo. Não saiu o áudio. Pô, saiu mudo o depoimento, né? É isso, gente. Ao vivo acontece essas coisas aí. Tá achando que ao vivo não tem esses detalhes aí? Deixa eu ver aqui o que que aconteceu. Eu vou passar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Porque, pô, senão a Juliana vai falar, professor, eu fiz um vídeo lá para você lá e você não passou nada, e como é que fica? Vamos ver se agora vai. Tá indo?
Olá, meu nome é Juliane, eu sou de Mairiporã. Eu iniciei o curso de audiência trabalhista com o professor Felipe há alguns meses e desde a primeira aula minha visão sobre o processo trabalhista mudou completamente, desde o primeiro atendimento ao cliente até o fim da audiência. Agora eu me sinto muito mais confiante e foi um grande investimento para minha carreira. Agora sim, né, pessoal? Agora conseguiram ouvir aí a nossa amiga Juliane, que trouxe aí um pouco do seu depoimento. E até mesmo, pessoal, vamos lá, aquela apresentação que eu preciso saber de onde vocês estão falando aí. Cadê o pessoal aí, ó? Ó, o Carlos, boa noite, Salvador, Bahia. A Simone, São José dos Campos. Leonara, Teixeira de Freitas, Bahia. Vamos lá, pessoal, de onde vocês estão aí nos assistindo? Vamos lá acelerar essa adrenalina aí que hoje vocês vão ver que hoje vai aquecer, hein? Se vocês estiverem anotando aí as coisas, vocês vão anotar bastante, porque hoje vão descarregar conteúdo aqui que eu tenho certeza que o conteúdo que iremos compartilhar aqui vai transformar a advocacia de vocês. Vamos lá. A Ana, Ribeirão Preto. Ana Flávia, Nova Odessa, São Paulo. Renata Lorena. Isabelle, São Paulo, capital. Soraya, Guararema. Edilaine, Caçapava. Vera de Bauru. A Ana, São Paulo. Ricardo de Jacareí. Moacir, São José dos Campos. A Rita de Rio de Janeiro. Alexandra Cajamar, Jacleia de Serra Espírito Santo, Roberta Taubaté, Érica Jundiaí, Chayane São José dos Campos. Maravilha, pessoal. Vamos lá. Então vamos compartilhar hoje aqui o conteúdo que eu tenho certeza que vai mudar muito a forma de vocês conduzirem uma audiência de instrução. E o que que eu quero trazer hoje aqui para a gente compartilhar esse conteúdo que com certeza vai fazer muita diferença. Vamos lá, que hoje tem muita coisa para a gente conversar. Separei muita coisa aqui que com certeza vai fazer a diferença aí na advocacia de vocês. E qual que é a nossa ideia hoje? O que que precisamos conversar até mesmo para conseguir conduzir uma audiência de forma técnica, eficiente e segura? Sempre destacando para vocês o campo de oportunidades. Desde o início de 2025, o Tribunal Superior do Trabalho ele elabora a estatística. E a estatística é que temos 1.740.000 processos que já foram recebidos na Justiça do Trabalho. Ou seja, tem muito campo para atuar. E o que, que eu trago de destaque também? Nesse quadro, no campo que está em amarelo, é o TST, Tribunal Superior do Trabalho. E muitos dos processos, às vezes, nem chegam no TST por falta de técnica. E é isso também que eu compartilho nas minhas aulas. Porque eu sempre falo para os nossos alunos, você precisa ser objetivo e técnico, porque o juiz não vai ficar lendo aquela petição muito grande. Então você precisa ser objetivo e técnico, porque se você for pré-questionando a matéria desde o início, você pré-questiona a matéria, você faz o seu processo chegar até o Tribunal Superior do Trabalho. É por este motivo que no meu método, o que que eu desenvolvo? Que para você fazer uma audiência de forma segura e eficiente, ela não começa quando o juiz apregoa para você entrar na audiência e você sentar na cadeira e olhar para o juiz. Não é assim que funciona uma audiência de instrução. Entendemos que o coração do processo é a audiência, mas precisamos nos preparar para chegar até lá, para entender o que, que precisamos fazer para o nosso processo conseguir chegar até Brasília. E, logrando êxito, voltar, iniciar a execução, lograr êxito também na execução. E vocês vão ver que na audiência, todos os detalhes que eu passei para vocês na aula 1, na aula 2, vocês vão ver que é uma sequência lógica. O que que trabalhamos até o momento? Até mesmo é importante destacar isso para vocês. Trabalhamos até o momento algumas questões de extrema necessidade para conduzir a audiência de forma técnica e segura. Pois eu sei que gera aquele medo de fazer uma audiência, aquela insegurança de estar faltando algum detalhe para conduzir a audiência de instrução de forma técnica e eficiente. E hoje eu vou provar para vocês que não precisa ter uma boa oratória para fazer uma audiência de forma técnica, eficiente e segura. Porque quantos daqui que estão nos assistindo, às vezes pensam
travar numa audiência porque não tem uma oratória boa, porque não tem aquela desenvoltura no seguinte sentido: vou me manifestar e eu preciso ter uma boa oratória. Não precisa disso para você conduzir uma audiência de forma técnica e eficiente. O que vocês precisam ter é uma preparação eficiente para conseguir fazer uma audiência de instrução de forma segura. É por isso que, no nosso ponto de vista, no método que desenvolvemos, entendemos que a audiência de instrução ela começa no atendimento ao cliente. É por este motivo que eu sempre menciono a ficha de atendimento que compartilhamos com vocês. Quem não recebeu ainda, depois coloca ali no chat, que aí a gente vê se há necessidade de compartilhar de novo lá no grupo do WhatsApp. Mas aquela ficha de atendimento, vocês vão anotar todos os detalhes para fazer a elaboração e também a segurança de vocês que tudo que foi relatado, o cliente falou no atendimento. Por que segurança, Felipe? Porque se faltar algum detalhe, depois o cliente não vai poder falar que você deixou de abordar algum ponto, porque a segurança que você tem em relação à eventual ausência de informação é a ficha de atendimento, que é como se fosse uma ata. Você irá relatar tudo que foi desenvolvido naquele atendimento. E a assinatura da ficha de atendimento tem que ser a mesma assinatura do documento de identidade. Perfeito? Feito isso, o que destacamos também? Como vocês elaboram peças de forma estratégia, técnica e eficiente. E vocês vão ver o porquê que eu falo do link dessas aulas com a aula de hoje. Porque eu mencionei para vocês que antes de vocês protocolarem uma peça, antes de distribuir uma reclamação trabalhista, ou até mesmo antes de protocolar uma contestação, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam buscar informações no site do Tribunal Regional do Trabalho, que vocês irão protocolar o processo, vocês irão em busca de provas emprestadas, processos que já tem contra a empresa, ou até mesmo, se vocês estiverem para a empresa, verificar se há depoimento do reclamante como testemunha em outro processo que vocês podem utilizar como prova emprestada no processo de vocês. Feito isso, vocês irão trabalhar de forma técnica, podendo pegar até mesmo laudo pericial de insalubridade, laudo pericial de periculosidade, para colocar na peça de vocês. Perfeito? Um outro destaque que eu trago para vocês: sempre pensem da seguinte forma: vocês desenvolvem uma atividade meio. Essa atividade meio, vocês precisam trazer todos os elementos necessários e informações para o cliente para ele ir em busca. Então, por isso, na ficha de atendimento, anote o celular dele e informe todos os detalhes e as comunicações necessárias. Então, se precisar de uma testemunha ou algo nesse sentido, vocês já têm tudo anotado na ficha de atendimento. E o que eu dei de dica para vocês? Quando vocês estiverem atendendo o cliente, não se esqueçam de perguntar qual setor ele trabalhava, quais eram as pessoas que ele trabalhava, inclusive para ele passar o celular dessas pessoas. Porque podem ser futuras testemunhas, além disso, possíveis clientes. Vocês, então, irão buscar provas testemunhais ali já no atendimento ao cliente. Então, veja, por isso que a audiência de instrução começa no atendimento. E também possíveis clientes, pode ampliar a carteira de clientes de vocês. Perfeito? Feito isso, uma preparação para a audiência. E agora que iremos conversar e iremos entrar a fundo na audiência. Hoje a gente entra na sala de audiência. Hoje a gente vai fazer barulho, hein? Hoje a gente vai fazer história. Olha só o que a gente vai colocar aqui para vocês. Vamos lá, compartilhar o que eu vivencio na minha advocacia. Primeiro, o que precisamos destacar nessa preparação? Antes da audiência, a chegada ao fórum trabalhista e a abertura da audiência. Então, são esses três pilares para pensar em uma audiência de instrução. Então, veja, olha quantas informações passamos antes de entrar na sala de audiência. É por isso que eu falo que o nosso método é completamente diferente do que tem aí no mercado. Veja, antes da audiência, com base na ficha de atendimento, vocês irão fazer o seguinte: o envio de mensagens para o cliente. Na ficha de atendimento, colocamos lá o e-mail, o WhatsApp. Eu já vi que mandaram ali no chat falando que algumas pessoas não receberam. Fiquem tranquilos. Quem não recebeu vai receber a ficha, pode ficar tranquilo que a gente está disponibilizando. Converse com as testemunhas e pegue os dados.
A testemunha, você tem que sentir se aquela testemunha ela sabe dos fatos. Então, o que vocês precisam verificar? O tempo. Essa testemunha trabalhou no mesmo tempo que o meu cliente? Seja reclamante, seja às vezes reclamada se trabalhou num período, ou se teve fusão da empresa, aquela testemunha não vai servir para aquele caso. Ou seja, verifique os fatos. O que eu sempre falo para as testemunhas? Que elas ficam tranquilas e elas se soltam. E é uma realidade. Veja, eu sempre inicio a conversa assim: olha, Felipe, eu estou conversando com você porque você está indo para uma audiência na condição de testemunha. E eu quero deixar muito claro para você que você indo como testemunha, você não está ajudando o meu cliente. Você está indo na condição apenas de falar a verdade. Se você não tiver conhecimento de algum fato, é só falar que não se recorda, não se lembra. Fique tranquilo. Eu só quero que você fala aquilo que você vivenciou, aquilo que você presenciou. Então fique muito tranquilo e responda, mesmo que for favorecer ou prejudicar o meu cliente, porque eu estou alegando as verdades dos fatos e eu quero saber se você pode confirmar os fatos. Perfeito? Quando eu falo isso para a testemunha, ela fica tranquila. Ela fica tranquila, ela solta todas as informações necessárias, porque a gente tem que entender o seguinte: pensem bem, gente, que furada que é ser testemunha, né? Uma pessoa chamar eu para ser testemunha e fala assim: Felipe, você pode testemunha? Meu Deus do céu, eu vou lá na justiça, eu vou falar questões que eu vivenciei e alguém vai sair perdendo. Não tem como. São dois lados. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. Então não é uma situação confortável para a testemunha. Deixa a testemunha confortável, gente. E o envio de carta convite. Pode ser por WhatsApp, eu até mencionei na aula 2 que desabilita lá o WhatsApp, o azulzinho do WhatsApp, o visto por último, e manda uma mensagem. Manda uma mensagem: Olá, Felipe, tudo bem? Aí eu vou responder: Olá, tudo, quem é? Solta o convite. Você está sendo convidado para testemunha no processo tal, que são partes, o horário é tal, o endereço é tal, sua presença obrigatória. Pronto, você já tem a prova do convite. Pega esse convite, vai anexar em sigilo no processo. Se a testemunha faltar, você vai falar: Excelência, eu convidei a testemunha, por este motivo quero que ela seja intimada e a redesignação da audiência. Ou seja, vocês não perdem a oportunidade da prova. Perfeito? E vocês vão fazer o estudo do processo, de ponta a ponta, o estudo minucioso do processo. E vocês vão entender o porquê desse estudo. Veja, como que a gente faz agora a questão desse estudo? A gente tem a ficha de atendimento, só que agora a gente precisa fazer a ficha de audiência. E essa ficha de audiência, o que eu sempre destaco? Eu estou colocando aqui para vocês o item 2, 3, 4, 5, tem o 6, 7, 8 e o 9, que é o checklist que a gente faz com os nossos alunos para eles irem para a audiência. Então, o que eu vou destacar aqui? Vou até descompartilhar a tela com vocês para conversar um pouco. A ficha de atendimento, ela já é uma uma prova necessária para você desenvolver ali com o seu cliente o seguinte: olha, você relatou tudo isso aqui para mim. Com base nisso, a gente está pedindo tudo isso aqui no processo. Agora estou fazendo a ficha de audiência. Nessa ficha de audiência, o que eu sempre faço? Quando vocês vão no computador, vocês colocam lá na calculadora. A calculadora tem como vocês colocarem lá a opção, calculadora do computador mesmo, pessoal, cálculo por data. E o que eu coloco o cálculo por data? Eu coloco quanto tempo que eu estou discutindo no processo. Então, o que eu verifico? O tempo que está discutindo no processo, se é 36 meses, 37 meses, o porquê disso? Porque pode ser que o reclamante ele demorou eventualmente para entrar com a ação, demorou um ano, é um ano que puxou aqui atrás do prazo prescricional. Porque quando você protocola, distribui a reclamação trabalhista, da distribuição você conta 5 anos retroativos. Então, se ele demorou um ano para entrar com esse processo, vai comer um ano aqui. Então, de discussão do processo, são 4 anos. O porquê que eu faço isso na minha ficha? Para eu pensar as perguntas que eu tenho que direcionar e o tempo.
que eu tenho que destacar nas perguntas. O porquê disso? Porque quando eu estou elaborando as minhas perguntas, se eu fizer uma pergunta que está fora do período de discussão, eu já vou tomar um indeferimento da pergunta, pois não está sendo discutido aquilo no processo. E quando você tem um indeferimento da pergunta, você já fica um pouco desestabilizado. E você está demonstrando na audiência que está faltando um pouco de técnica. Então, o cálculo que vocês fazem no computador e vão deixar anotado na ficha de audiência. Vocês precisam destacar isso. E nessa ficha, vocês vão colocar o resumo das teses, vocês irão fazer as anotações das folhas e os IDs de provas que vocês têm. Por que disso? Porque quando vocês fazem as perguntas para as testemunhas na audiência, vocês irão destacar da seguinte forma: Excelência, gostaria que o Felipe confirmasse nas folhas tais se aquele documento foi emitido por ele. Vai abrir a tela, aí eu vou olhar, vai ter minha assinatura. Como que eu vou fugir disso? Vou falar, Excelência, sim, eu que fiz. Aí o que vai estar na ata? A confirmação da prova que eu juntei. Qual que é o maior erro que alguns advogados cometem na prática? Juntar provas no processo e não fazer link com a audiência. Esse erro vocês não podem cometer. E vocês não vão cometer, porque vocês estão assistindo a aula. Então, a partir de hoje, vocês vão fazer essa anotação. Documento que tem, eu preciso confirmar também em audiência. Perfeito? Isso daí, pessoal, é muito importante. Muito importante. Um outro detalhe, que aí eu vou compartilhar aqui de novo com vocês. Feito isso, estudou outros processos. Outros processos que se trata também daquelas questões de provas emprestadas que eu mencionei para vocês. Avançando, a ponderação de cada tese. Aí aqui a gente já está fazendo análise de risco. Análise de risco, nas minhas aulas eu sempre destaco isso, tanto para quem atua para reclamante, como para quem atua para reclamada. Veja, estou fazendo a preparação para audiência ainda, gente, não entrei. Calma aí, a gente já chega lá. A ponderação, qual que é? Eu vou chegar para o meu cliente e vou falar assim, olha, estava analisando aqui, essa tese, a gente não conseguiu, através da testemunha que você trouxe aqui, comprovar. Então, a probabilidade da gente perder essa tese, ela é alta. Então, isso daqui a gente tem que ponderar para fins de acordo. Porque a testemunha que você trouxe, ela trabalhou no período diverso da discussão da tese. Então, você vai fazendo ponderações com o seu cliente para ele também ter a sensibilidade que, numa possibilidade de acordo, ambas as partes precisam ceder um pouco daquilo que acredita que tenha por direito. Então, se eventualmente o cliente estava com pensamento num acordo de 100 mil reais, com a probabilidade de perder essa tese, pode ser que caia para 50 mil. Essa realidade tem que passar para o cliente. Porque você já destacou lá no atendimento ao cliente, porque tem anotado isso na ficha, que é a segurança de vocês, que a obrigação da testemunha é do cliente, não é nossa. Desenvolvemos uma atividade meio. E sempre quando, principalmente quando está pelo reclamante, o cliente questiona algumas coisas, eu falo assim, meu amigo, vou ser muito sincero com você. Os meus honorários é com base no percentual do resultado. O que eu mais quero é ter resultado positivo no seu processo, porque até então, quem está custeando esse processo sou eu. Eu falo dessa forma para meus clientes, porque precisa ser firme também com os clientes. Porque a partir do momento que ele fala, não, isso aqui eu não abro mão disso. Não, seja firme. Seja firme para entender que o seu trabalho você está custeando até o resultado desse processo. Ah, Felipe, e se eu tiver pela reclamada? Pela reclamada é na transparência. Pela reclamada na transparência é da seguinte forma: olha, vou ser muito sincero com você. Eu desenvolvo uma atividade meio. Tem algumas questões que não teve uma organização prévia dentro da empresa. Por isso, acarretou nesses pedidos aqui do processo. O que eu preciso é diminuir o impacto do passivo trabalhista. Então, você tem que entender que aqui provavelmente você vai ser condenado, aqui provavelmente você vai ser condenado. O que eu vou fazer? De tudo para você não ser condenado, mas eu desenvolvo uma atividade meio. Por isso que eu sempre reforço, para reclamada, se vocês estiverem atuando, vocês precisam buscar uma consultoria mensal.
porque já tem a identificação do erro da reclamada. Vocês já estão ali com prognóstico de erro de passivo trabalhista. Então, vocês conseguem vender uma consultoria mensal para conseguir um mensal para o escritório de vocês e ter aquele equilíbrio no escritório. E destacando, coloca 13º nesse mensal aí, que dezembro, janeiro, fevereiro é um período complicadíssimo para a advocacia. Vocês precisam fazer caixa. Então vamos lá. Feitas essas ponderações, temos uma proposta de acordo. Feita essa proposta de acordo, tá tudo analisado, tá tudo ali na nossa ficha de audiência. O local da audiência, pessoal, pelo amor de Deus, verifiquem, porque acontece muito, principalmente em locais que está tendo rotatividade de juízes substitutos. Um juiz se afastou, pediu para redesignar a audiência, redesignou, ou era presencial, se tornou virtual. Antes de ir para a audiência, confira se saiu algum despacho, mudando o local da audiência, se essa audiência vai ser presencial, virtual. Verifiquem todos os detalhes, para não ter imprevistos. Verifiquem com muita calma. E tem a questão de se preparar com inteligência artificial, que isso iremos trabalhar com vocês a partir de agora. E veja, ó, só para dar um brilho aí para vocês, a chegada no fórum, o corpo fala, mas isso aqui eu já comento com vocês. Vamos lá, pessoal. Como que eu, Felipe, utilizo inteligência artificial para me preparar para a audiência? Alguém aqui utiliza? Comenta depois ali no chat para a gente ver. Porque, pessoal, essa questão da inteligência artificial, a gente tem que pensar o seguinte: o tempo é valioso. Hoje, na correria que temos, tanto de forma pessoal como profissional, a gente precisa buscar espaço de tempo para conseguir produzir. E até mesmo por esse motivo que para o pessoal do nosso curso a gente tenta entregar tudo que vai otimizar o tempo deles. E por isso que eu resolvi compartilhar a ideia aqui com vocês sobre inteligência artificial. A questão do chat GPT. Veja, eu não estou pedindo aqui para vocês fazerem a utilização do chat GPT na versão paga. Não. Façam na versão escrita. Tanto é que o que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu estou pegando de uma forma que eu estou desconectado, ou seja, não estou com o meu login, e é uma forma que todos vocês podem acessar, porque é de graça. Então vejam aqui, do chat GPT, quando vocês entram lá, vocês vão ter acesso de forma gratuita. E o que que a gente precisa fazer com o chat GPT que a gente pode otimizar o nosso tempo? O que que nós precisamos fazer? Precisamos elaborar perguntas para as testemunhas. E essas perguntas teremos na nossa ficha de audiência. Tanto é que às vezes a gente demora muito. Quais perguntas eu preciso fazer para determinada tese? Ah, perfeito, eu fiz para essa tese. E para essa tese? Ah, perfeito, agora para essa. Nossa, mas como que eu faço isso para o representante da empresa e agora eu preciso fazer para a parte contrária, para a testemunha? O ChatGPT vai resolver isso aqui para a gente. O que que eu quero destacar para vocês? Aqui no nosso escritório, a gente utiliza para essas preparações. A fundamentação técnica, aí nós que fazemos. Não pego com questão de inteligência artificial. O que eu utilizo é questões para otimizar o tempo, para encurtar o processo. E vejam, como que iremos fazer? Vocês precisam fazer os comandos, são os prompts. E esses comandos, vocês precisam relatar para a plataforma o que está sendo discutido. E eu coloquei aqui, vejam só, elabore perguntas para a audiência de instrução de um processo trabalhista. As perguntas são referentes a teses que precisamos comprovar que o reclamante, trabalhador, vivenciou na empresa. Ele batia o cartão de ponto de registro de jornada e continuava trabalhando, uma prática muito recorrente aí, né? Por isso, os cartões de ponto não refletem com a realidade dos fatos. Aí eu estou pedindo para o chat, dá uma força aí, chat. Elabore as perguntas para serem feitas para representantes da empresa, preposto ou sócio, testemunhas da empresa e testemunhas do reclamante. Ou seja, já estou pensando em todo mundo. Um detalhe importante:
Isso daqui é até com base no Código de Processo Civil. Elabore as perguntas de forma que não sejam indutivas, não sejam sugestivas e não sejam impertinentes. Ou seja, eu não posso induzir uma pergunta. Tanto é que quantos aqui já tiveram um indeferimento de perguntas porque o juiz falou assim: doutor, está indeferido porque você está induzindo. Doutor, está indeferindo porque você está sugerindo. Doutor, está indeferido porque é impertinente. Aqui a gente já está trabalhando de uma forma que vocês terão deferidas as suas perguntas. Então vamos lá. Fizemos esse comando. E aí, chat, manda para a gente aí. Olha só isso. Olha a demora, hein? Olha, pessoal, já está tudo pronto. Perguntas para o preposto ou sócio sobre o controle de jornada. Como o controle de jornada dos empregados da empresa é realizado? Quais são os procedimentos adotados? Existe algum procedimento formal que os empregados devem registrar seu ponto? Caso positivo, como ele é realizado? Todos os detalhes aqui para o reclamante. O senhor sabe? E por aí vai. Se sim, procedimento. Aí perguntas para testemunho da empresa. O porquê que eu coloquei tanto reclamante como para reclamado? Porque eu estou trabalhando aqui de uma forma, pessoal, que estamos advogando para os dois lados. Mas, obviamente, que vocês, na hora de mandar o comando, tem que demonstrar para quem vocês estão advogando. Porque eu, Felipe, se eu estou advogando para o reclamante, eu não faço pergunta para o reclamante. Eu faço pergunta para as testemunhas do reclamante. Então, é até um erro técnico vocês pedirem, se estiverem atuando para o reclamante, para ele ser ouvido que você quer fazer pergunta. Se vocês estiverem para reclamada, é um erro técnico vocês pedirem para o representante da reclamada serem ouvido que vocês querem fazer perguntas. Vocês fazem perguntas para as testemunhas ou para a parte contrária. Então, coloquem esses comandos já demonstrando para quem vocês estão advogando. Então, veja, todas as perguntas estão aqui, ó. Testemunha do reclamante. Ah, Felipe, você colocou, olha a quantidade de perguntas. E já tem as considerações importantes. Não serem indutivas, não serem sugestivas, não serem impertinentes. O porquê disso? O Código de Processo Civil estabelece que não pode ser indutivas, sugestivas ou impertinentes. Tá, você falou aqui da jornada de trabalho. E agora? Como a plataforma já sabe que o meu comando é para uma atuação em um processo trabalhista, eu posso falar mais sobre isso. Agora, elabore perguntas sobre equiparação salarial. Tendo em vista que o reclamante trabalhava com o paradigma com a mesma produtividade, mesma perfeição técnica no mesmo local de trabalho. Porém, recebia salário inferior. Olha lá, equiparação salarial, vamos lá. Perguntas também estabelecidas. Todas as perguntas aqui. Vejam, olha a facilidade que tem a utilização disso. Aí fala assim, tá, Felipe, legal. Você mencionou aí questão de equiparação salarial, já tem todas as perguntas aí. Olha a quantidade. O que que eu quero destacar para vocês? São parâmetros de perguntas, mas na dinâmica ali da audiência, vocês vão vendo quais são pertinentes, quais não são. Isso daqui é um roteiro para vocês seguirem. E vocês vão sentindo na audiência qual que seria interessante, qual preciso adaptar. Só que vocês já têm tudo estabelecido, vocês ganham tempo. Além disso, vocês podem colocar também algo que eu poderia ficar horas aqui falando para vocês sobre essa questão da utilização do ChatGPT. No nosso curso, teremos uma aula nesse sentido, porque a gente faz, inclusive, aqui no escritório, o seguinte: a gente pega o PDF, a gente coloca no ChatGPT de uma perícia. Aí a gente coloca no ChatGPT e coloca lá. Estou advogando, por exemplo, para o reclamante, e neste caso estou pedindo adicional de periculosidade. Então, faça uma análise desse laudo pericial com o objetivo de ser constatada a periculosidade e elabore os quesitos. Inclusive, verifique
os pontos positivos e os pontos negativos. Pessoal, ele analisa, na versão gratuita, ele analisa todo o laudo pericial e dá de forma imediata para vocês. O que sempre fazemos? Conferimos se está tudo certo, tá? A gente sempre confere. Ele faz lá todos os comandos, todas as respostas e depois passa para a gente. Então, quando a gente precisa fazer quesitos, também utilizamos aqui no escritório o chat GPT. E funciona de uma forma espetacular. Isso facilita muito, pessoal. Então, por este motivo, que eu sempre destaco, é que como tem muitos comandos que podem ser feitos, isso é só quando a gente tem outras aulas que aí a gente pode desenvolver e no nosso curso de audiência iremos passar tudo isso. Mas com isso que eu estou entregando para vocês, vocês já conseguem aplicar no escritório. Aplique no escritório de vocês, vamos ganhar tempo. Então a gente já tem tudo para ser utilizado, perfeito? Vamos lá. Mencionaram ali documentos processuais, às vezes a gente tem receio de colocar lá. O que é importante destacar? Se o processo é público, não precisa ter receio, porque o processo é público, tá? Agora, se é um processo questão de segredo de justiça, aí na versão gratuita, aí eu também ficaria com receio, tá? Daí eu confesso para vocês que eu ficaria com receio. Na versão paga, tem a opção lá de vocês restringir essas questões. Então, na versão gratuita, pondere esses pontos também. Mas o que utilizamos aqui? Para formular quesitos, para fazer perguntas, isso é muito eficiente. E veja, o que estamos conversando aqui? Otimizar o tempo. Então vamos lá. Agora a gente vai chegar perto ali da audiência. A chegada no fórum. E por que eu coloquei em destaque ali o corpo fala? Pessoal, 30 minutos de antecedência, cheguem no fórum. O que é importante destacar? É um entendimento sedimentado até do Tribunal Superior do Trabalho que não existe previsão legal de tolerância para a parte chegar, para o advogado chegar na audiência. Não existe. Por este motivo, se estiver atrasado, o que vai acontecer? Ou vai arquivar o processo se tiver pelo reclamante, ou vai dar revelia se tiver pela reclamada. Então, chegue com 30 minutos de antecedência. Felipe, mas o que você faz com 30 minutos de antecedência? Para de ser ansioso. Eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, viu? Quem me conhece sabe que eu sou muito ansioso, sou acelerado, mas esses 30 minutos aqui eu utilizo a meu favor, por conta desse destaque. O corpo fala. Primeira coisa que vocês vão fazer, converse com o cliente sobre o processo e as testemunhas. E converse com a parte contrária. O que eu quero destacar? Por que eu estou falando que o corpo fala? Da OJ que eu mencionei que não tem atraso. O que eu quero destacar em relação a isso? Veja, pessoal, aconteceu na semana passada. Fiz até uma live no Instagram falando sobre isso. Eu saí da audiência e fiz uma live no Instagram, obviamente, não falando nada quem são as partes. Mas o que acontece? Eu estava com minha ficha de atendimento, eu queria ouvir também a parte contrária e eu iria fazer várias perguntas para ela para tentar buscar contradição e confissão, a depender das teses. Só que qual que era a questão? O ônus da prova era dela. E o porquê que eu iria fazer várias perguntas? Porque eu não tinha testemunha. E se ela tivesse uma questão do ônus da prova dela, tivesse uma testemunha, eu não tinha uma testemunha para uma contraprova. Então, o que eu pensei? Eu preciso esgotar tudo nela. Só que quando eu cheguei no fórum com antecedência, por isso tomem cuidado se vocês conversarem alto ali com o seu cliente, porque eu estava no fórum na Barra Funda, São Paulo, tanto é que é o maior fórum trabalhista que tem no Brasil, e nesse fórum tinha muita gente. Só que o que eu faço antes de ir para a audiência? Eu olho na peça o número da OAB do advogado, eu coloco no site da OAB e verifico a foto dele. E da parte contrária, eu também vejo a foto. E essa foto, para eu identificar a pessoa antes de chegar na audiência. Aqui tá, quem vai fazer a audiência agora, se eu estiver pelo lado contrário, vai até se esconder no fórum, né? Mas eu sempre olho essas fotos. O porquê disso? Quando eu chego no fórum, eu começo a observar a parte contrária. E nesse caso, que eu estou mencionando para vocês, eu vi que tanto o advogado como a parte estava olhando para os lados e mexendo no celular. Eu falei, alguma coisa tem de errado ali.
eles não estão com testemunha. Eu conversei com o meu cliente, falei, ó, você está vendo se tem alguma pessoa que trabalhava junto? Falou assim, Felipe, não tem. Eu falei assim, então eles estão sem testemunha, eu acho que a testemunha está para chegar e vai chegar atrasada. Porque estava mandando mensagem, aí, pelo fato da parte contrária, ia para frente, olhava para os lados e voltava, ia e voltava. Eu falei, ela está esperando a testemunha chegar. Eu falei, olha, eu vou pular a questão de ouvir ela, porque se eu pedir para ouvir e fazer todas as perguntas que eu preciso fazer em audiência, pode ser que dê tempo da testemunha chegar. Porque se ela está olhando no corredor, olhando para lá e para cá, ela está conversando com a testemunha aqui por mensagem. E o advogado, neste caso, ele não juntou carta convite. Se tivesse assistido a nossa aula aqui, ele o que queria fazer? Pega o convite e junta, consegue redesignar. Só que ele não fez nesse caso. Começou a audiência, o que fizemos? O juiz perguntou: quer ouvir a parte? Eu falei: excelência, dispenso. Ah, fui muito seco. Ah, tem proposta de acordo? Não tem. Não, proposta de acordo? Não, doutor, quer ligar para a empresa? Não, excelência, não quero ligar para a empresa, não tem proposta. Fui curto e grosso. Em 5 minutos acabou essa audiência. Porque aí o advogado, nesse ponto, ele foi esperto. Ele pediu para ouvir o representante da empresa, que a gente estava pela reclamada, começou a fazer várias perguntas, aí o juiz viu que algumas perguntas já estavam impertinentes. Eu entendi o advogado. Ele estava fazendo as perguntas para ver se a testemunha chegava. Aí, quando perguntou tem testemunha, o advogado olhou para a cliente dele, falou assim: não, não tem, encerrado, acabou a instrução. Ou seja, veja se a parte contrária está nervosa fora da sala de audiência. Ali na audiência, o advogado estava tranquilo, estava sossegado, a reclamante estava tranquilo, estava sossegada, só que eu vi lá fora. E se eu não tivesse visto aquele comportamento lá fora, provavelmente eu ia pedir para ouvir e fazer várias perguntas. E ia dar tempo da testemunha chegar. E como o ônus da prova, não saiu a sentença ainda, mas eu analisei a questão do ônus da prova. Como o ônus da prova era deles, não levou testemunha, pronto, ganhamos o processo por conta de um comportamento que a gente viu antes da audiência. Tá, Felipe, legal, pegamos essa dica. Agora, se você estiver na parte contrária, a gente vai esconder, a gente vai com peruca. Tenho certeza que agora quem me vê no fórum vai querer sumir do corredor. Mas o que eu quero destacar para vocês? Olha só essa estratégia. Tá, Felipe, gostei dessa. E agora, quando tem testemunha e esses detalhes? Vocês estão observando a parte contrária. Com essa observação da parte contrária, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar quem são as testemunhas e vai conversar com seu cliente. Vai conversando se é testemunha boa, se não é, que aí vocês vão analisando proposta de acordo. Converse com o advogado, se antecipe. Pô, doutor, tem como a gente chegar num acordo? Não, não tem. Tranquilo. Vocês já chegam na sala de audiência, o juiz vai perguntar: tiveram a oportunidade de conversar? Ah, tivemos, excelência, mas o doutor quer tanto, a gente colocou tanto, a gente está tentando chegar aqui, mas está um pouco distante. Chama o juiz para essa conversa. Chama o juiz para a conversa, demonstrando que vocês querem contribuir, que vocês querem auxiliar ali para a solução daquele caso. Quando vocês demonstram isso, facilita muito essa questão de vocês conseguirem atrair o juiz para vocês. A Renata mencionou ali, você consegue ver a foto da parte contrária, do advogado constar, mas fiquei na dúvida sobre a parte. A parte era por conta do seguinte: eu estava pela empresa, então tem a ficha de registro. Então eu peguei a ficha de registro dela, tá? É mais esse sentido que aí eu peguei da parte contrária. Ah, mas o que mais eu poderia pegar? O RG, que a pessoa juntou junto com a procuração. Então tem fotos que vocês conseguem buscar lá. Pode ser o RG, CNH, ficha de empregados e por aí vai. Perfeito? Então vamos lá. Feito isso, não teve acordo. Felipe, bora lá. Vamos avançar aí no tema. Colocar aqui, vamos compartilhar, que agora é o coração, hein? Agora aguenta coração. Chegamos no coração do nosso processo, que é a nossa audiência. Quando a gente fala da audiência, a gente tem que entender, vocês já viram que eu gosto de falar da origem de tudo, né? Não é uma questão teórica, mas é para a gente entender a finalidade. A audiência, ela vem de audição, é a atenção dada a quem fala. É por este motivo que a gente não pode ficar em silêncio em audiência. A gente tem que já chegar demonstrando que a gente sabe a finalidade dela. Boa tarde, excelência, tudo bem? Como é que você está? Olha para o advogado da parte contrária. Boa tarde, doutor, como você está?
cumprimenta. Se ninguém cumprimentou, o juiz está mal-humorado lá, está emburrado, está fazendo 15 audiências, o problema dele. Isso diz mais sobre ele do que sobre você. Se a parte contrária também não cumprimentou, o problema é dele. Diz sobre ele, não sobre você. Vá leve para a audiência. Vá leve para a audiência, demonstre já a segurança a partir do momento que você entra nessa audiência. Porque essa segurança, você sendo certo de si, vocês estudaram todo o processo desde o atendimento ao cliente. Então tenha a convicção que vocês estão preparados pelo seguinte: a partir do momento que vocês entraram na audiência, o que vocês têm que ter a consciência? Vocês têm que ter a consciência que a pessoa que mais conhece aquele processo são vocês. O porquê disso? O juiz está tendo conhecimento da peça de vocês na audiência. Então, é vocês que têm o conhecimento técnico daquele processo de forma profunda. Então, quem irá dominar aquele processo são vocês. É isso que eu sempre falo para os meus alunos. Tenham a convicção, a firmeza disso. O cliente está acreditando em vocês. Acredite em vocês, porque se vocês não acreditarem em vocês, esquece. Então, vocês precisam disso. E o que eu falo sempre para os meus clientes? A audiência é uma questão de audição. E o que vocês buscam nessa audiência? Vocês buscam uma sentença. E qual a origem da palavra sentença? É sentimento. Então, a partir do momento que vocês demonstram um sentimento na atuação de vocês, a decisão também irá vir com sentimento. Se vocês são frios na atuação de vocês, não espere uma sentença com sentimento, porque vocês deixaram de mostrar sentimento na atuação de vocês. Felipe, mas me dá exemplo prático sobre questão de sentimento. Eu vou dar exemplo prático com depoimento, inclusive com a manifestação que nós aqui do escritório fizemos e saiu até na página do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Eu quero compartilhar aqui com vocês, que inclusive ele está aí nos vendo, que é o nosso querido amigo Ricardo, que faz parte também do nosso curso de audiência trabalhista na prática. Vou colocar aqui para vocês até mesmo o depoimento dele sobre essa questão de sentimento. Veja só que bacana. Isso daqui, para mim, gente, isso daqui é algo que faz ver que estamos alcançando nosso propósito, que é compartilhar conteúdo. Fala pessoal, bem, passando aqui para dar um depoimento sobre a minha vida como advogado, depois que a gente começou a fazer o curso com o professor Felipe Alciprete. Desde o começo do atendimento ao cliente, o foco, a gente mudou muito a nossa questão assim, do atendimento ao cliente, que é a chave de tudo, né? O professor sempre comenta, né, que a audiência é o sentimento. Então, e a audiência começa no atendimento ao cliente. Então, nós focamos muito agora no atendimento ao cliente, nos detalhes, a ficha modelo que o professor disponibilizou. Então, e isso, tendo essa base, a gente fica muito mais seguro para fazer uma audiência de forma correta, de buscar os meios para a gente ter um sucesso na nossa ação. Um grande abraço a todos. Então veja, pessoal, o depoimento do nosso amigo Ricardo aí, que também está aí, depois ele pode até comentar no chat aí, mas é algo que a gente precisa colocar. A gente precisa colocar sentimento. Por isso que minhas aulas eu sou meio assim mesmo, gente. Eu coloco sentimento nas minhas aulas, porque se eu falo de sentimento que os alunos têm que colocar, se eu não tiver sentimento na aula que eu estou dando, então eu não estou fazendo a lição de casa, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês caso prático de colocar sentimento. É isso que eu quero desenvolver com vocês. E se vocês mudarem esse ponto de vista, eu já saio muito satisfeito dessa aula daqui. Primeiro ponto, chamou para audiência. Vamos entrar na audiência. Lembrete, o que precisamos saber para entrar numa audiência? Precisamos saber o lado que a gente senta. Eu lembro que no começo da advocacia, o que eu fazia? Eu abria a porta, esperava o advogado passar. Fica à vontade, doutor. Aí eu deixava ele passar, ele sentava na mesa, eu ia para o outro lado. Eu rezava para ele acertar, né? Porque se ele errasse, eu ia errar também. Mas depois, até mesmo quando eu comecei a coordenar cursos para preparatório para concurso público, eu sempre comecei a pegar esquemas que eu precisava fazer de lembrete para passar para os alunos. E qual que é o lembrete que eu passo para vocês? Lembre-se do coração. O coração fica do lado esquerdo. Então lembre-se que quando vocês estão olhando para o juiz, o reclamante senta do lado do coração. Ele senta do lado esquerdo do juiz. Ou seja, para o lado da reclamada ele não tem coração, não. Não estou falando que ele vai ser de forma parcial, mas se vocês lembrarem desse lembrete, vocês não erram mais.
lado esquerdo do juiz é o lado do reclamante. Então vamos lá, vamos avançar. Chegamos lá, qual que é a estrutura da audiência? Tentativa de conciliação, vocês já anteciparam lá fora. Depoimento das partes. Vocês vão pedir o depoimento das partes, eu vou mostrar caso prático para vocês. Oitiva das testemunhas. Obviamente que é isso que buscamos também. Razões finais. A partir de hoje, vocês vão fazer razões finais orais. Felipe, o juiz abriu o prazo. Se vocês tiverem oportunidade, insista para ser orais e eu vou mostrar um caso prático para vocês. E no final, tentativa de conciliação. Então vamos lá. O que precisamos desenvolver? Estratégia da prova emprestada. Veja, destaquei isso para vocês, por isso que eu falo que uma aula linka com a outra. Na aula que demos aqui para vocês, falamos para a busca da prova emprestada. Olha só o que fizemos nesse caso prático. Iniciou a audiência, o que eu fiz? Manifestação e réplica. Aqui nesse caso estava pelo reclamante. E esse caso aqui, o que foi interessante? O que eu olhei? Tinha vários documentos lá, e os documentos eles estavam juntados todos em sigilo. Só que eles estavam juntados em sigilo, só que quando uma pessoa salva um PDF, ela salva até mesmo para controle dela, nomeando. Então, eu cliquei lá, estava tudo em sigilo, mas eu conseguia ver aonde estava, pela nomeação do arquivo, o cartão de ponto, vale transporte. E aqui a gente pegou e fez as impugnações. E eu já fui, como tinha uma questão de jornada de trabalho, eu já fui direto, nem olhei direito a defesa. Eu só olhei a defesa para ver se tinha preliminar de prescrição ou algo nesse sentido, porque aí, se tiver, não chega no mérito. E já fui direto para documentação. E eu olhei lá que tinha cartão de ponto. O que a gente destaca com cartão de ponto? Impugnação padrão. Impugna-se o cartão de ponto, ID tal, você vai falar onde está, tendo em vista que consta entradas e saídas uniformes. Ou seja, eu não preciso colocar fundamentação, falar que tem uma súmula do tribunal que fala que cartão de ponto britânico é nulo de pleno direito, com base no artigo 9º da CLT. Não preciso disso. Vocês impugnam falando por quê? Entradas e saída uniforme. Ou seja, vocês vão demonstrar isso através de testemunhas também. E o que eu coloquei que eu quero trazer de destaque aqui? Vejam só esse segundo parágrafo. Requer o patrono do autor o aproveitamento do depoimento da preposta da reclamada prestado no processo tal. O outro processo, a ser complementado neste ato, bem como da testemunha tal, pois se tratam de fatos idênticos. Nesse caso, eu entrei com uma reclamação trabalhista, conversando com outras testemunhas, fui entrando no processo, acarretou quantos processos para o escritório? Em torno de 12 processos. Com base em um, a gente conseguiu mais 11. E demonstrando que o depoimento de um, pega e joga para o outro, depoimento de um, joga para o outro, e assim a gente vai fazendo o link para ter o resultado positivo. O juiz deferiu e teve o protesto da reclamada. O que discutia aqui? Pagamento da rescisão. A empresa sempre fazia pagamento em conta. Na rescisão, ela falou para todo mundo que fez em dinheiro, e o que ela fez? Pegou o recibo assinado. Eu, Felipe Alciprete, estou recebendo em dinheiro a minha rescisão. Por que a empresa fez isso? Porque ela falou, só te dou a rescisão para você dar entrada de seguro-desemprego e liberar o FGTS se você assinar esse recibo. Só que nenhum desses 12 receberam a rescisão. E o que eu fiz? Em um dos depoimentos, em um outro processo que eu estava atuando já contra essa empresa, eu fiz essas perguntas. O reclamante recebia seus pagamentos via Pix? Ah, sim, recebia. Eu falei, e as verbas rescisórias? Ah, recebia via Pix. Pronto, já consegui a prova que precisava. Porque o recibo fala como que o pagamento estava sendo feito em dinheiro. Então, considerando a afirmação da preposta, olha o que o juiz já pegou. O juiz ficou doido escutando isso. O juiz, de ofício, fez isso. Considerando a afirmação da preposta, deverá a reclamada anexar ao processo cópia desses pagamentos das verbas rescisórias, no montante das verbas rescisórias do reclamante 5 dias. E o descumprimento dessa determinação ensejará o entendimento do juízo que as verbas rescisórias não foram pagas, bem como também ensejará a aplicação por má-fé. Ou seja, esses 2 pontos eu consegui. Aí, com isso, olha só, é um dos pontos, tem várias teses esse processo, e tem também, pessoal, salário por fora, nesse caso. Como teve salário por fora, e a alegação também que eles estavam falando, o salário por fora era feito de uma forma que eles manipulavam, o juiz também interpretou que o pagamento por fora era feito.
E olha só quanto deu de caso. O juiz aqui, ele, na sucumbência, ele sacaneou. Mas olha aí quanto que dá de honorários. Ou seja, você chega já estruturando o seu processo, já na inicial, você começa a audiência já dando, nossa senhora, uma no meio. Já falando assim, excelência, quero depoimento aqui. A técnica que vocês utilizam, pegando esse depoimento do processo de vocês, faz vocês lograrem êxito. Ou seja, estou ainda no depoimento da preposta, nem fui para as testemunhas. Vamos avançar. Questão de sentimento, que eu mencionei para vocês. Essa daqui era uma audiência. Nessa audiência aqui, o que, que aconteceu? Era uma audiência que era acidente de trabalho, então a primeira audiência era apenas, essa audiência era apenas para marcar perícia. Só que o que, que eu falei? Eu estava pedindo um vínculo de emprego e era uma questão de acidente. E o meu cliente, ele se acidentou e ele estava com o uniforme ficou rasgado. E eu precisava colocar sentimento, porque era uma criança, ele tinha 14 anos de idade, estava trabalhando. Aí o que que eu fiz? Eu falei assim, ó, me dá o uniforme. Aí quando chegou na audiência, depois outra advogada que estava comigo, ela falou assim, nossa, eu acho que vai dar certo isso aí. Aí foi marcar a perícia e falei, excelência, aproveitando a oportunidade, eu estou aqui com o uniforme de trabalho, eu estava pedindo vínculo de emprego. Eu estou com o uniforme de trabalho do reclamante e está aqui, ó, eu abri o uniforme rasgado, que era por conta do acidente. Eu estou devolvendo nesse ato aqui para a empresa. O advogado do outro lado ficou louco. Não, esse uniforme que não sei o que era para os visitantes, não tem nada de questão de uniforme, isso daí é para brinde para todos que chegam lá. Só que o que a juíza colocou? Não, mas se tem um logo da empresa, ele está devolvendo. Eu falei, excelência, para nós é uniforme. Se o advogado quiser contestar, eu entendo, doutor, pode contestar. Mas para a gente está devolvendo, isso aqui é de vocês. A juíza constou a devolução, o advogado pegou, ficou louco comigo, pegou. E veja, o que, que aconteceu? Olha só aqui em destaque. Neste ato, o autor disponibilizará a reclamado uma camiseta com o logo do Aras, informando trata-se de seu uniforme. A reclamada recebe a camiseta sem prejuízo de suas alegações. Ou seja, coloquei sentimento ali. Aí, olha lá na sentença. Portanto, a tese do reclamado, no sentido de que finalidade única e exclusiva do Aras era lazer, não se verifica. Com efeito, a atividade lucrativa era certa, entregando inclusive camiseta como brinde aos visitantes, consoante o próprio reclamado afirmou na defesa. O que, que aconteceu nesse caso? Olha só, quando foi para a segunda instância, a gente defendeu em segunda instância, deu certo também. Olha o destaque que o relator colocou nas últimas notícias do tribunal. Colocou o destaque da camisa do Aras, que se pressupõe uniforme. O advogado deve ter ficado revoltado comigo nesse dia. Mas veja, coloquei sentimento no processo. Ali na audiência de para marcar perícia. Coloquei sentimento, a sentença veio com sentimentos também. Tá, Felipe, vamos avançar. O que mais a gente pode colocar aí? Olha só o resultado que deu esse processo. Deu um resultado, que era uma questão de acidente, tal, diferença salarial, e deu esse resultado, mais a sucumbência, de R$ 75.957,32. Ou seja, pessoal, coloquem sentimento no caso de vocês. Tá, Felipe, vamos avançar aqui. Hoje tem conteúdo. Interrogatório. Gente, nem cheguei na testemunha. Interrogatório, busca de confissão e ou contradição. Veja, ainda, esse pessoal do Aras deve ter ficado revoltado comigo. Ainda, o que, que estava acontecendo nessa questão? Eu fazendo uma pesquisa, estava à venda aquele Aras. E não tinha condenação nada, estava na audiência de instrução. O que, que eu fiz em razões finais? Essas razões finais a gente pegou e colocou de forma escrita, que a juíza falou que seria de forma escrita. Eu pedi o arresto. Eu pedi o arresto com base no quê? No depoimento que eu fiz no interrogatório. Porque olha o que eu coloquei no arresto. Na audiência de instrução e julgamento, a preposta da reclamada, inventariante do espólio, afirmou que o Aras está à venda a 4 milhões. Então, o que, que eu aleguei? Para resguardar o resultado útil do processo, para não ter dilapidação de patrimônio, eu estou pedindo o arresto daquele patrimônio que está à venda com base no interrogatório da reclamada. Uma pergunta que eu fiz, eu já consegui o que eu queria. Eu falei assim, excelência, para a preposta, que ela não tem conhecimento dos fatos, porque é questão de espólio, quero saber se o Aras está à venda. Ela falou assim, está sim. Eu falei, qual o valor, excelência? Aí ela falou o valor, pegou e constou. Pronto.
conseguiu o arresto. E aonde que saiu isso daqui? Olha só a decisão. Defira o arresto do imóvel. Ou seja, para resguardar o resultado útil do processo. Então, você não precisa ter uma condenação para conseguir bloquear um patrimônio. Basta vocês destacarem que se estão vendendo um imóvel, isso pode interferir no resultado útil do processo. Então, vocês pedem um deferimento para não ter a venda desse imóvel. Perfeito? Ah, Felipe, mas o patrimônio era 4 milhões, a condenação era bem inferior. Tá, não tinha condenação ainda. Mesmo que a condenação seja inferior, você bloqueia. Se eventualmente com bloqueio no final não tiver pagamento, o débito remanescente vai para quem de direito. Tranquilo? Perguntas certas. Vamos lá, pessoal. Agora a gente está chegando aqui nas testemunhas. Então, veja, quando a gente pega e coloca algumas questões que são necessárias a gente destacar, a gente tem que pensar o seguinte: começou a audiência, a gente tem todas as perguntas. Ai, Felipe, eu não tenho muita prova testemunhal, o que que eu faço? Explore os interrogatórios, converse ali em audiência. E, nossa, Felipe, mas eu tenho trava com a questão de oratória. Quem disse que você precisa ter boa oratória, sendo que você tem um roteiro? Você tem um roteiro que a gente já preparou aqui. A gente fez uma ficha de atendimento, falamos para vocês como faz a ficha de audiência, os nossos alunos têm uma ficha de audiência, e colocamos lá todas as perguntas. Então, vocês só vão reproduzir aquilo que já está anotado. Na audiência, vocês precisam ser objetivos, objetividade. Só faz a pergunta que o resto acontece. Perfeito? Tá, vamos avançar. Vamos lá. Pergunta para as testemunhas, pessoal. As perguntas certas. Uma questão que eu acho interessante, que é uma tese difícil, por isso que eu resolvi compartilhar, é a questão da equiparação salarial. A equiparação salarial, no meu ponto de vista, é uma das teses mais difíceis por conta dos requisitos cumulativos do artigo 461 lá da CLT. E esses requisitos cumulativos, ou seja, na falta de um deles, vocês não conseguem comprovar aquilo que vocês estão alegando. Então, por conta disso, uma dica que eu dou para vocês são das perguntas. Vocês vão buscar questão de produtividade, questão de perfeição técnica, e nesse caso era de um pintor. Uma das perguntas que matou a charada, que foi que a empresa falou que aquele pintor tinha uma produção melhor, que não sei o que, por isso, juntou lá currículo e tal, de fato o currículo do cara era melhor. Uma pergunta que ali foi extremamente importante. Falei, excelência, em relação às peças que são pintadas, elas têm diferença do valor de mercado do reclamante para o paradigma que pinta, ou elas saem com o mesmo preço para venda? E sai com o mesmo preço para venda. Se sai com o mesmo preço para venda, o juiz até desconsiderou a qualificação daquela pessoa, porque destacou que a produtividade e a perfeição técnica era mesmo, que era o mesmo valor de mercado. Então, veja, precisa ter criatividade para fazer uma audiência de instrução, principalmente quando se trata de perguntas chaves para fazer vocês ganharem o processo. Nesse caso, qual que foi o resultado? O resultado foi que teve a condenação de periculosidade que estavam alegando, mas aqui de diferença salarial, que é a equiparação salarial, deu ali só do base 55 mil de diferença, mais os reflexos que era em torno de 7 a 8 mil. De honorários no final, 57 mil reais de honorários. Isso decorre de uma audiência de instrução bem feita, bem estruturada. E nesse caso, eu falei pouco na audiência, pouquíssimo. Eu só fiz as perguntas que precisavam ser feitas. Outro detalhe, olha a quantidade de conteúdo, hein, gente? Em um caso concreto, vocês estão processando duas empresas. Empresa principal e a responsável subsidiária. Aí a responsável principal, ela falta, só vai a subsidiária. Ou seja, revelia da primeira. A subsidiária comparece e faz a defesa. O que vocês fazem? Dispensa sua testemunha? Negativo. Não dispense. Por que não dispense? Porque vocês vão pedir para escutar a testemunha para verificar a questão da responsabilidade subsidiária. O resto foi comprovado por presunção dos fatos, porque teve a revelia. Então, aqui o que eu fiz? Eu verifiquei na audiência de instrução se a segunda reclamada ela mandava representantes para dar ordens para o reclamante. Isso foi constatado. Ou seja, 3 a 4 minutos de depoimento, eu consegui a responsabilidade subsidiária.
Se a reclamada, a primeira, já faltou, vocês acham que ela vai pagar os honorários? Ela vai pagar o cliente? Não vai pagar. Então, consequentemente, a gente vai atrás da segunda responsável. E é isso que está acontecendo nesse processo. Então, veja, até mesmo em caso de revelia, tomem cuidado. Se for necessário, não dispensa testemunha, porque nesse caso a juíza falou: doutor, revelia, né? Dispensa testemunha. Eu falei: não, excelência, eu quero ouvir. Ela falou: sério, doutor, revelia? Eu falei: excelência, eu quero ouvir. Aí na sentença ela colocou o depoimento da testemunha. Imagina se eu dispensasse, ia tirar a responsabilidade. Então busquem sempre comprovar o que vocês estão alegando, mesmo que o juiz queira acelerar a pauta de audiência. Razões finais. Avançando aqui, pessoal. Razões finais, do meu ponto de vista, é extremamente importante. E eu vou demonstrar para vocês o porquê que é importante. É a última oportunidade de vocês se manifestarem no processo. E por ser a última oportunidade, vejam só em casos práticos. Vou colocar um aqui e já vou bater um papo com vocês. Olha só, razões finais orais pelo reclamante. Ou seja, eu quis me manifestar de forma oral naquela audiência. E o que que o juiz falou? Vejam que ali está em destaque, que eu coloquei em vermelho, razões finais orais pelo reclamante. Olha só como está das reclamadas, que era mais de uma. Razões finais remissivas pelas reclamadas. Sabe o que aconteceu nessa audiência? O padrão que acontece nas audiências. O juiz pega e fala: razões finais remissivas, doutor? Que é para encerrar a audiência. Eu falei: não, excelência, quero me manifestar. Aí o juiz acha que você vai chegar e vai travar para falar: pode se manifestar, doutor, 10 minutos. Perfeito, vou me manifestar. Precisa de uma boa oratória? Não. Olha só o que eu me manifestei, gente. Um parágrafo. Foi a preparação que eu fiz. Eu coloquei: em relação ao vínculo de emprego do período sem registro, restou em controvérsia. Por este motivo, requer a condenação dos reclamados. Ponto. Já destaquei. Em relação ao pagamento do salário por fora, contesta que o valor de 22 mil, pago em tal data, não foram transações realizadas por eles lá. Mas eu mencionei a folha que estava, a transferência e a sócia. E por ter colocado isso, olha só o trecho da sentença. Imagina se eu não tivesse colocado as razões finais. O trecho da sentença colocou exatamente o que eu coloquei nas razões finais. O porquê disso? Veja só, qual foi o resultado desse processo? Que depois a gente pegou e fez acordo. Foi 71 mil de honorários que a gente fez acordo. O que acontece, pessoal? Em razões finais, os juízes querem acelerar a pauta, só que com a gente não vai acelerar. Vocês vão pedir para se manifestar. Se o juiz falar assim: não, doutor, então a gente vai abrir prazo 5 dias. Tá bom, abre prazo 5 dias. E se mesmo assim vocês quiserem, se vocês acharem importante, se manifestem. Se manifeste de forma oral. Ah, o juiz não quer conceder de forma oral, ele quer conceder de forma escrita. Pessoal, de forma escrita é um prazo maior. Então, não vai gerar nulidade ele conceder de forma escrita. Então, você se manifesta de forma escrita. Mas se não quiser, se manifeste de forma oral em audiência, porque quando o juiz ele vai julgar o processo, ele vai pegar a ata de audiência. E ele pegar na ata de audiência, ele vai ver tudo que tem lá. E o que que eu fiz nessa ata? Eu facilitei a sentença para ele. Eu coloquei para ele aonde estava o ponto da condenação. Ele copiou e colou na sentença. Então, veja a necessidade de colocar as razões finais. O Lucas: minha primeira audiência é mês que vem. Não tem nenhum mês de advocacia, processo grande, muito ansioso. Suas aulas são de grande ajuda, professor. Pô, Lucas, fico feliz por isso, cara. Depois, se quiser aprofundar mais, a gente também tem o nosso curso de audiência. Pode ter certeza que vai dar todo o suporte aí para você. A Ana, sentar no lugar certo. É isso aí, o coração do processo ali, o coração do juiz, sempre tem que pensar nesse sentido. Vou pegar minha OAB ainda, só pensar em alegações orais, quase morro. Mas, Viviane, você vai ver que não precisa ter uma boa oratória. É só fazer a lição de casa que a gente está colocando aqui desde o atendimento ao cliente. Ana, uma dica. Assista algumas audiências presenciais. Perfeito, Ana. Obrigado por essa dica aí por ela. Eu advogo há 25 anos. Legal, Ana. Obrigado aí por estar também contribuindo aí no chat com o pessoal. Isso aí, pessoal. Comunidade trabalhista é isso. É o ambiente que você frequenta. O ambiente que você frequenta é que vai te impulsionar. É por isso que a gente faz encontros semanais, conversa de forma ao vivo, porque a gente acredita que o ambiente transforma a profissão de todos nós, inclusive a minha. Se eu tenho uma troca de experiência com vocês, isso também vai me impulsionar. Eu fico super nervosa, até, até com vista turva eu fico. Priscila, mas esse nervosismo, ele decorre
da questão da preparação. A partir do momento, tanto é que eu vou compartilhar até mesmo aqui com vocês a questão que ela está assistindo a gente aí, que é a Elisângela. O que que a Elisângela também destacou? Da questão dessa audiência. Porque às vezes a gente fica com receio, a gente fica um pouco inseguro de fazer audiência. O que que a gente precisa fazer? A lição de casa. E é isso que a gente. Meu nome é Elisângela. Calma aí. Calma aí que eu acho que tá com os ponto. Estou advogando aí há mais ou menos 1 ano e meio, faz pouco tempo. E quando chegam os primeiros casos, a gente não tem como escolher, né? E os meus primeiros casos foi trabalhista. Então eu tinha um pouco de insegurança, bastante medo da audiência, de como me comportar na frente do juiz, como eu chamo o juiz, essas coisas assim que eu acho que todo mundo passa, né? Mas graças a Deus isso tem mudado. As dicas do Dr. Felipe têm sido bastante importante e tem feito toda a diferença no trabalho lá no meu escritório. Do atendimento ao cliente, né? Que é o seu primeiro contato ali. Então é importante anotar tudo, fazer o atendimento certinho, pegar todos os detalhes, fazer a ficha de atendimento. Essa faz toda a diferença na hora de montar a inicial, porque você não vai esquecer de nenhum detalhe. Então isso a gente também aprende no curso e tem sido um diferencial, tá sendo bem legal essa experiência. Entrar na audiência com cara de leoa ao invés de cara de rato, não é assim? Se impor, isso faz toda a diferença. A gente acha que não, mas faz toda a diferença. E você só consegue entrar assim, posicionado, se você estuda o processo. Não, eu estudei esse processo, eu sei o que eu vou pedir. E ele fala muito sobre isso, né? Veja, pessoal, é isso que a gente trabalha na questão do nosso método, porque quando a gente conversa, se vocês verificarem até as pessoas que participam conosco da comunidade, tem pessoa que está começando, tem pessoa que já está há mais tempo, até eu que estou 13 anos, eu compartilho, falo assim, olha, eu vivencio isso, tanto é que, por exemplo, da Juliane, ela tem um caso que ela estava conversando comigo, ela falou assim, nossa, tem um caso de racismo, eu falei para ela, falei assim, Juliane, eu atuei num caso de racismo, eu vou compartilhar com você a peça e a sentença, até para você ter suporte. É isso, pessoal, é o ambiente que vocês frequentam, é a comunidade que vocês convivem, que vai transformar a advocacia de vocês. É assim que a gente trabalha aqui. Edilane, eu ainda sou estudante, só de pensar fico nervosa. Calma que esse nervosismo vai passar. É só você verificar que isso daí passa. Faço estágio de 3 anos no escritório, como faço pergunta para o preposto, configura confissão ficta, tem que pedir isso, já deixo consignado toda vez que ocorrer. Veja, a partir do momento que você pega a confissão, ela por si só ali, você não precisa falar que é uma confissão ficta, porque se você pegou a confissão, aí se eventualmente for chamar uma testemunha, você fala assim, excelência, pela ordem. Essa pergunta até é impertinente, porque teve confissão da parte contrária no depoimento tal. O juiz já pega o pela ordem, é um direito que vocês têm de se manifestar. Então faz isso pela ordem e faz a interrupção até mesmo para conseguir falar para o juiz, excelência, eu estou contribuindo com essa audiência, eu estou acelerando, porque essa pergunta nem precisa fazer que já teve confissão. Então isso aí a gente pega e trabalha também. Então veja, pessoal, são várias questões que colocamos aqui nas razões finais, posso me manifestar especificamente sobre, por exemplo, 2 questões e as demais remissivas. Eu vou mencionar agora para vocês. Eu vou colocar aqui até para vocês verificarem como que a gente estabelece essa questão das razões finais. Veja, olha só que interessante isso daqui. Foi uma audiência que eu até coloco aqui para vocês a data. Olha só quando foi isso. Dia 26 de maio de 2025, ia começar a contar o prazo para as razões finais da outra parte. O que que aconteceu nessa audiência? Terminou a audiência, era uma questão que o laudo era totalmente negativo para nós, era uma questão de acidente, não ficou constatado a incapacidade do meu cliente, não ficou constatado o dano estético. Aí, quando a gente pegou, olhou, até um advogado que trabalha conosco falou assim: Felipe, esse processo a gente perdeu. Eu falei, por quê? Não, porque deu negativo o laudo. Eu falei, mas teve um acidente, não teve? Não teve, inclusive foi destacado que não descarta a negligência do reclamante dele ter se acidentado por culpa dele. Eu falei, nossa senhora, que laudo é esse? Eu falei, não, calma, que a gente vai tentar reverter essa situação. E o que que eu coloquei?
eu precisava trabalhar com as provas que tinha no processo. Então, em razões finais, a juíza falou, doutor, não tem outras provas a produzir, né? Falei, não, excelência, só teve a da testemunha, questão do intervalo entre a jornada, uma questão do fato que a gente alegou do acidente, e ela falou assim, tá, pode se manifestar, razões finais emissivas, doutor? Falei, não, excelência, eu quero me manifestar. Ela, doutor, então eu concedo 5 prazos para você se manifestar, 5 dias de prazo para você se manifestar. Falei, excelência, eu quero me manifestar de forma oral. Ela falou assim, doutor, a pauta tá apertada, a gente está dando 5 dias. Eu falei, excelência, eu não vou tomar o tempo. Eu vou utilizar 2 minutos, eu prometo, vou ser muito objetivo, não vou atrapalhar a pauta de audiência, vou ser muito rápido. Ou seja, seja gentil no pedido. Aí ela falou: ai, tá bom, doutor, pode se manifestar. Aí a reclamada olhou, ela não estava preparada para isso. Ela falou: ah, excelência, eu quero prazo. Aí ela falou: tá bom, concedido o prazo. Como que eu me manifestei em razões finais? A prova testemunhal do reclamante comprovou, isso foi na hora ali, gente, comprovou que não era fornecido pela empresa treinamento de segurança do trabalho, bem como não era usufruído intervalo intra-jornada. E o que, que eu olhei? O PCMO da empresa e o PPRA, que é a questão de prevenção de acidente de trabalho. Eu olhei, o que foi juntado é uma data diferente da data do acidente. Então eu falei que eles não servem para fins de provas. É isso que eu aleguei nas razões finais. Por este motivo, é assim que eu me manifesto. E olha que o colega perguntou ali, eu estou colocando. Olha no final da minha manifestação. Sendo assim, reitero os pedidos alegados na inicial. O como que poderia colocar? Portanto, reitero os pedidos da inicial, nos demais termos, reporto da inicial. Então, é da mesma forma que o colega perguntou. Nos demais remissivos, ou seja, se você está reiterando, já está sendo remissivo aquilo que você colocou. E nesse caso, o que que colocou? Os controles de ponto, do lado da tela ali, já é a sentença da juíza. A testemunha confirmou a alegação da inicial. Ponto. Ganhei intervalo intra-jornada. E o outro detalhe, isso aqui é trecho da sentença. A ocorrência de ato inseguro por parte do reclamante é discutível, que estava na sentença. Mas olha o que ficou destacado no final. Não ficou demonstrado nos autos que a reclamada adotou medidas de precauções para evitar a ocorrência do acidente, visto que nenhuma prova foi produzida neste sentido. Por que foi destacado? Eu falei que não tinha treinamento e eu impugnei o documento, falando que era de data diferente do acidente. Nesse caso, conseguimos a condenação e até pelo trabalho que foi desenvolvido, a juíza condenou em 15% na sucumbência. E olha o resultado, 11.250 de honorários, de um processo que o pessoal aqui estava achando que estaria perdido. Olha quando foi a sentença, 21 de julho de 2025, recentíssimo. Então veja, pessoal, é dessa forma que a gente pega e trabalha no seguinte sentido: a gente precisa entender que o nosso processo ele começou lá no atendimento ao cliente. Se a gente entender isso, a gente começa para uma audiência de forma segura. O pessoal está perguntando ali, a comunidade entra através do curso? Isso, a gente tem um curso que tem uma comunidade, que a gente tem encontros semanais. E o que, que eu quero destacar até mesmo para vocês, pessoal? Para verificar se faz sentido isso para vocês. É algo que eu confesso para vocês que todo esse período dando aula de processo trabalhista, aula para concurso público, em todo esse período, eu entendi que para dar aula de audiência eu precisava de uma longa trajetória para apresentar. E é neste ano de 2025 que eu comecei a dar aula prática de audiência. E eu até conversei no seguinte sentido: o que eu preciso apresentar para o pessoal? Aquilo que de fato eu vivencio. Por isso que não tem como eu falar de audiência sem transbordar na vida dessas pessoas o que de fato é uma audiência, que no nosso ponto de vista é algo que precisa ser desenvolvido um método. Quando eu falei isso, o pessoal que trabalha no curso comigo falou assim: Felipe, então desenvolve um método para apresentar. Estudei muito para apresentar esse método para todos os nossos. Tanto é que vocês viram até mesmo no depoimento do pessoal. E o que, que eu quero trazer aqui para vocês, para ver se faz sentido. A gente tem um método, que é um método que desenvolvemos, que quando eu falo desenvolvemos, não se resume ao Felipe. Tem outras pessoas que trabalham conosco. Tem o Carlos, tem a Camila, tem a Gabriela, tem outras pessoas que trabalham conosco no desenvolvimento desse método.
Então, o que buscamos apresentar? Buscamos apresentar a seguinte intenção. Imagina, veja se faz sentido. Imagina se você tivesse como você treinar e se preparar para uma audiência com direcionamento. Ou seja, um direcionamento específico, comprovado com resultados. Um direcionamento que você consiga identificar o caso concreto e você verifique quais perguntas certas você deve fazer desde o primeiro atendimento, porque a audiência começa lá. É por isso que a gente entende que o nosso método é totalmente diferente que tem, porque eu nunca vi algo nesse sentido. A partir do momento que você, veja só, para um atendimento ao cliente, até uma audiência de instrução, pode demorar, vamos colocar, 6 meses. A gente está falando que a gente vai preparar vocês por 6 meses para chegar nessa audiência. Não vai ter pessoa mais segura nessa audiência do que vocês. Então, é treinar e se preparar para uma audiência com direcionamento. Ter acesso ao banco das melhores teses e as mais rentáveis. Aquilo que a gente tem no nosso escritório, que eu apresentei casos reais para vocês, parte dos casos reais para vocês. Tudo isso disponível. As teses, peças, tudo. E saber o que fazer desde o início do atendimento, disponibilizando ficha, perguntas necessárias, todo o método que aplicamos no nosso escritório, ou seja, entregando a gestão de processo nossa em tudo isso. Te ajudaria? Pensa bem, vamos refletir. Aceleraria os resultados de vocês? Porque cada processo é um resultado que vocês podem obter, tanto para reclamante como para reclamada. Vocês podem obter resultados que eu demonstrei para vocês. Resultados com consultoria mensal para uma reclamada, resultados com uma defesa para reclamada, como você quantificar os honorários para essa reclamada, todos esses detalhes. E o que a gente tem para apresentar nisso? A gente tem da seguinte forma, pessoal. Veja só se faz sentido. Preparamos algo totalmente inédito que não tem no mercado. Preparamos toda uma estrutura de advocacia trabalhista. E essa estrutura é a estrutura idêntica ao que aplicamos no nosso escritório. Tudo com arquivos editáveis, para vocês terem teses mais eficazes. E as teses, quando a gente fala de mais eficazes, é do menos é mais. Estabelecendo de forma técnica e eficiente como vocês se manifestam nas teses, para vocês ir pré-questionando a matéria até chegar no TST. Então, o nosso método é no seguinte sentido: é tratar todos os alunos de uma forma que eles entendam que a advocacia deles será técnica para chegar até nos tribunais superiores. E quando retornar para a execução, a gente já está demonstrando que a execução está resguardada, porque a gente vai demonstrar como faz um arresto, como faz toda a preparação para ter segurança lá na fase de execução. E apresentando as técnicas avançadas que nós temos no seguinte sentido: demonstrando como vocês fazem a comunicação verbal, como vocês se manifestam, como vocês falam e em que momento falam. Tudo isso a gente aplica no nosso método. E a gente faz essa preparação de forma estratégia, estudando caso a caso. E uma gestão de imprevistos. Felipe, mas como que vocês fazem gestão de imprevistos? Vocês viram que desde o início da minha apresentação, eu sempre falo dos dois lados, reclamante e reclamada. A partir do momento que eu preparo um aluno para ele atuar para reclamante, eu falo para ele o que ele tem que pensar se estivesse pela reclamada. Se ele estivesse pela reclamada, o que ele pegaria de argumentação para se preparar para uma gestão de risco, de imprevisto. Então, a gente já prepara também o aluno nesse sentido. E análise de casos reais, compartilhando meus casos, vocês compartilhando seus casos. Mas, Felipe, como que você faz análise de casos reais? Os nossos alunos sabem. Toda semana a gente tem encontro ao vivo. E esse é o encontro ao vivo. É abrindo o microfone e a gente trocando uma ideia sobre a prática da nossa advocacia. Tá, mas isso tudo tem mais alguma coisa? Tem, pessoal. Todos os modelos de peça. Inicial, defesa, razões finais, a gente faz também um modelo, embargo de declaração por omissão, por obscuridade, por contradição, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento, peças de cisbajude para fins de bloqueio e um checklist para preparação para audiência, para não faltar nada, porque eu sei que gera aquele sentimento. Aquele sentimento, pessoal, que é no seguinte sentido: eu tenho um pouco de insegurança para fazer uma audiência, eu tenho aquele receio de faltar alguma coisa para ir para uma audiência, eu tenho receio de estar faltando algo e chegar lá e falar, nossa, esqueci de fazer determinada coisa. Isso,
com o nosso curso, no nosso método, a gente entende que a gente vai entregar tudo para não faltar nada. Para vocês conseguirem fazer o checklist de ponta a ponta até conseguir concluir o processo de vocês. A gente fala do nosso método sobre audiência, mas não tem como falar de audiência sem falar do processo como um todo, porque o nosso objetivo é fazer vocês terem resultados positivos. Por isso que a gente não se resume a um ato do processo. A gente pega tudo sobre o processo para apresentar para vocês. Tá, Felipe, mas tudo isso que você faz é em qual sentido? Demonstrando para vocês também, além de todos esses pontos, duas aulas-chave. E quais são elas? Como atrair cliente usando a internet e como construir uma carreira de sucesso na advocacia. Para atrair cliente, no meu ponto de vista, um dos melhores mercados para fins de tráfego pago, que é o Carlos, que trabalha conosco, que ele faz também parte desse bastidor aqui que estamos trabalhando. E ele vai dar uma aula de como vocês devem atrair cliente na internet. E o Caio, que é o Caio Sanas, que é praticamente um irmão que eu tenho. O Caio Sanas hoje, se vocês procurarem no Instagram dele, vocês vão ver que ele é advogado e empresário de vários famosos. Whindersson Nunes, Simone Mendes, de vários, porque ele tem uma carreira de sucesso e eu combinei com ele para entregar uma aula nesse sentido que ele vai gravar também. Tá, Felipe, mas tudo isso é para quê? Tudo isso, esse curso custa 1.997, mas por uma questão de condição especial, tem mais, gente. Tem mais um pouco que a gente quer apresentar para vocês. Como a gente acredita tanto no nosso método, daquilo que desenvolvemos e nos resultados que temos, até mesmo conversando com nossos alunos, tem duas garantias. Uma garantia que é a normal que tem mesmo, de 7 dias. Vocês podem avaliar o curso 7 dias e ter o cancelamento. Só que tem uma garantia que é uma garantia de confiança naquilo que a gente faz. É confiança que eu estou entregando 13 anos de advocacia para otimizar o tempo de vocês. Para otimizar o tempo no seguinte sentido: se eu estou entregando tudo que eu estou apresentando na minha advocacia, eu sei que o resultado é certo. Por saber que o resultado é certo, a nossa garantia é no seguinte sentido: confiamos tanto na eficácia do nosso método que, após concluir o curso e aplicar as técnicas ensinadas, se você não obtiver nenhum resultado positivo em suas audiências trabalhistas, nós nos comprometemos a devolver o investimento integralmente ajustado pela inflação. Para isso, solicitamos que você nos forneça evidências de que aplicou as estratégias conforme orientado. Ou seja, se aplicar tudo que a gente está falando no nosso curso, se fizer tudo que a gente está falando, ainda assim não tiver resultado, a gente devolve o valor de investimento. E qual que é esse investimento para hoje? Se vocês fecharem hoje esse investimento desse curso que costuma ser 1.999, tem uma condição especial, que é 1.497 se for à vista. Mas, caso vocês queiram parcelar, é R$ 149,41. Veja, R$ 500 de desconto. Mas vamos fazer um cálculo aqui para saber do que se trata esse investimento. Se a gente pegar R$ 149,41 e dividir por 30 dias, a gente está falando que é 4,98 centavos por dia. Estamos falando em menos de R$ 5 por dia neste investimento que estamos entregando tudo que vocês precisam para a advocacia trabalhista de vocês. E veja, isso tudo que a gente está entregando para vocês, trazendo aulas práticas, compartilhando peças, é uma prática que nós temos de 13 anos de advocacia que estamos colocando para vocês. E quem irá apresentar até mesmo isso para vocês, irá colocar aqui no chat, é o Carlos. Ele vai colocar o link para quem quiser fazer parte disso. E um detalhe, para quem fechar hoje, vou até falar a data, para quem estiver gravando, infelizmente não vai aproveitar essa oportunidade. Mas quem fechar hoje, no dia 23/7, eu vou fazer uma mentoria de um dia, de um caso prático que vocês têm no escritório de vocês, de uma audiência que vocês tenham, e eu vou preparar junto com vocês a ficha de audiência com perguntas e como vocês devem se manifestar de forma oral em audiência para quem fechar hoje. Ou seja, além de tudo isso, para quem fechar no dia 23/7, a gente vai fazer uma mentoria de um caso prático. Mas detalhe, tem mais um ponto que a gente destaca.
Vou até pedir a ajuda do Carlos. O Carlos, você me pega um livro ali? Além de tudo isso, pessoal, o que que pode ser também complementado para vocês? Para quem fechar hoje, tá? Vai receber também um livro desse daqui, que é Acesso à Justiça e o Procedimento Sumaríssimo do Processo Trabalhista. Então, para quem fechar hoje, tem essa questão dos descontos, tem também uma mentoria que eu vou trabalhar no caso prático com vocês e também o livro. E, pessoal, qual que é a grande questão disso? Veja, compartilhei casos práticos com vocês, compartilhei efetivos resultados com vocês. Tudo abrindo ata de audiência, abrindo resultado de honorários. Um caso que vocês fecham, seja por ausência de pagamento de verbas rescisórias. Vamos colocar lá que deu 10 mil um acordo, 10 mil uma condenação. 30% de honorários é 3 mil reais. É um valor acima do investimento que vocês vão ter de participar de uma comunidade, que teremos encontros semanais, de participar de uma comunidade que tem um diálogo aberto para vocês se manifestarem, e esse diálogo aberto para vocês se manifestarem é também uma possibilidade de vocês treinarem a oratória de vocês. Tanto é que para o Ricardo, eles estão de provas aqui. Tem outros que eu vou conversar depois do privado. Tanto para o Ricardo, para a Elisângela e para a Juliana, eu falei para vocês. Agora o próximo passo é vocês se posicionarem nas redes sociais, que a gente vai treinar essa oratória para vocês gravarem vídeos. Ou seja, pessoal, a gente não limita o nosso trabalho apenas nisso que estamos falando de audiência. Se eu tenho a oportunidade de transbordar também na vida dos meus alunos, o que que eu faço para me posicionar em rede social? Qual era a dificuldade que eu tinha de gravar um vídeo? Tudo que eu faço, tanto na minha advocacia como na questão das redes sociais, eu vou compartilhar com os alunos. Então, o que que eu estou propondo aqui para vocês? É uma efetiva transformação na carreira de vocês. É uma efetiva participação para vocês terem resultados. E até conforme eu falei, dá menos de R$ 5 por dia para vocês terem todas as peças do nosso escritório, para vocês terem ficha de atendimento, ficha de audiência, checklist para audiência, participar de uma comunidade que tem encontros semanais ao vivo. Não tem isso em lugar nenhum. Não tem isso, pessoal, porque até mesmo por conta da carreira que eu tenho, por 13 anos advogando, eu dou aula em diversas instituições de ensino, coordenei curso de graduação, pós-graduação, concurso público e também hoje estou presidente da OAB de São José dos Campos, São Paulo. Então eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente que atua na área trabalhista e eu sei que não tem isso que estamos apresentando para vocês. Por isso que eu falo que é algo totalmente inédito, algo que com certeza irá transformar a advocacia de vocês. Então o link que o Carlos está colocando tem tanto aqui no chat do Zoom, bem como lá naquele grupo de audiência que a gente colocou. Quem ainda, pode até mesmo mandar aqui no chat, ainda não tem acesso ao grupo lá que a gente tem, que é aquele grupo fechado, é só nos informar aqui que a gente manda o link também para acessar lá. Porque além disso, tá, pessoal? O que que a gente faz naquele grupo lá que está escrito audiência na prática? Lá, o que que eu vou continuar fazendo? Compartilhar um informativo trabalhista, que eu pego principais notícias do tribunal e mando com uma certa recorrência para vocês, lá no grupo. Eu vou continuar compartilhando áudios com explicações práticas para a advocacia de vocês, ou seja, alguma dica que pode até mesmo auxiliar vocês nesse sentido, e também compartilhar o nosso cronograma, as lives que estamos fazendo no Instagram. Quem não me segue, segue lá em @FelipeAlciprete, que com certeza pode ser que traga algumas transformações na advocacia de vocês. A Renata, doutor, seu curso é de mensurável valor, mas para quem está começando em cidade interior, como eu ainda, é difícil, infelizmente, mas no futuro quero com certeza fazer parte. Perfeito, Renata. Maravilha. Fico feliz por isso, agradeço de coração aí a mensagem. Tem que fazer de acordo aí também
com as possibilidades, mas fico muito feliz, feliz mesmo pela sua participação aí nas nossas aulas. Continue também naquele grupo lá da audiência na prática, a gente vai continuar compartilhando alguns conteúdos lá. Só todos esses demais detalhes que é para o pessoal que vai fechar o nosso curso. A Rita, eu estou com um caso desse, mas o problema é que a empresa fechou e não aparece nenhum sócio. Veja, quando a gente pega alguma situação de casos concretos que não acha sócio, a gente faz uma pesquisa aprofundada também, costumam auxiliar como fazer essa pesquisa, é no sentido daquele trabalho que eu mencionei das provas emprestadas. Quando você pega provas emprestadas, não apenas no tribunal que você está atuando para fins de execução, às vezes você pega também no Tribunal de Justiça, porque no Tribunal de Justiça pode ser que tenha algum detalhe lá que você consiga pegar para fazer a execução no seu caso concreto, tá? Então pode ser também isso. Qual o horário dos cursos, Alexandra? Alexandra, todos os nossos encontros costuma ser nesse horário que estamos fazendo aqui, às 20 horas. Costuma ser nas quintas-feiras. Mas quando surge algum imprevisto, tudo, como é uma questão de comunidade, eu informo o pessoal, ó, pessoal, desse dia eu passo para esse, mas isso é raro. Mas costuma ser às 20 horas, tá? Sempre às 20 horas. E todos os encontros que a gente faz é com uma aula que eu faço. Então, como que eu faço para esses encontros? Até mesmo para conseguir ampliar a produtividade. Eu falo para os alunos, pessoal, eu vou começar a gravação e essa gravação eu vou subir para a plataforma. Eu faço a gravação, aí eu dou a aula, termino a gravação, paro de gravar. Eu paro de gravar e começo o debate na comunidade. Então, a gente pega e faz isso, grava a aula ali, 20, 30, 40 minutos, aí depois eu pego e abro, o pessoal tira as dúvidas daquilo que a gente conversou na aula que vai ficar gravada, ou até mesmo chega na sala, o pessoal que é nosso aluno está de prova aí, fala, professor, eu estou com uma dificuldade, eu estou com um caso prático, eu estou passando por essa situação, o que que eu faço? A gente dá o direcionamento. Então, basicamente, esses encontros semanais é como se fosse uma mentoria. É como se fosse uma mentoria que todas as semanas a gente tem encontros que a gente faz debate. E, por exemplo, saiu agora as teses vinculantes do Tribunal Superior do Trabalho. Essas teses vinculantes muda muito a técnica das nossas peças. Tanto é que o que a gente está fazendo? A gente está atualizando as peças aqui do escritório, que são as peças que eu vou compartilhar no curso, porque mudou algumas coisas. Então, o que a gente faz? Nesses encontros semanais, a gente dá aula e debate teses. Essas teses podem ser de caso prático do seu escritório, por exemplo, ou até mesmo uma tese que está no TST que o pessoal tem dúvida. Então, é bem dinâmico mesmo. Que isso que a gente fala, que o que transforma a carreira é o ambiente que você convive. Então, o que estamos falando? Por apenas menos R$ 5 por dia, vocês vão frequentar um ambiente que todo mundo está na mesma sintonia. Está na sintonia de trabalhar com técnica, eficiência e lograr êxito na advocacia. E todo mundo está ali no mesmo barco, debatendo tese, construindo algo. Tanto é que, recentemente, um dos nossos alunos ia para uma audiência, e ele falou assim, professor, eu vou ter uma audiência de determinada forma. Conversando, já deu um direcionamento para ele ir para a audiência. Então, isso é muito importante. Quem quiser tirar dúvidas, pode levantar a mão e abrir o microfone também. Pessoal, o Carlos colocou aí, quem quiser tirar dúvidas, pode abrir aí, fique à vontade, tá? A convivência da nossa comunidade começou, pessoal. Pode abrir o microfone aí e se manifestar. Alguém tem alguma dúvida, algum detalhe? Alexandra, eu vou ser aluna, embora tenha 6 anos de advocacia, atuava mais na área penal. E na trabalhista passou a ser mais rentável para mim, mesmo no êxito. Alexandra, como você vai ser aluna, e você mencionou aqui, você vai receber esse livro e até mesmo eu faço uma mentoria com você. Se você até mesmo está nessa questão da transição diária, eu vou dar uma visão geral para você, porque isso é interessante. Você até mesmo falar que estava numa área e está indo para outra, eu dou uma direção geral de como que é a minha atuação,
que aí a gente consegue falar assim, ó, Alexandra, muda isso daqui, que isso aqui vai ser bom para você, muda isso daqui, que vai ser interessante. Então, a mentoria que eu dou, que vai ser uma mentoria para quem fizer a inscrição hoje, dia 23/7, é também para dar esse direcionamento, tá? E você vai ser Ei, muito bem-vinda, fico muito feliz. Ei, professor, boa noite, tudo jóia? Tudo jóia. E você? Tudo bem, já que eu tenho uma dúvida sobre não sei se é minha vez de falar, mas se não for, eu aguardo. Não, é sim. Vamos lá, Leonardo. Ah, eu tenho um cliente aqui no escritório que ele foi contratado para ser um trabalhador intermitente, né? E Aham. ele trabalhou 1 ano e meio, são 3 trabalhadores. Eles trabalharam 1 ano e meio direto, escala fixa, num resort que tem aqui do lado, em Porto Seguro, né? E eles não tiveram aquela contratação, aquela convocação, aquela aceitação. E aí eles foram dispensados do nada. Eu ajuizei a reclamação trabalhista, mas eu estou com muita dúvida sobre esse contrato intermitente. Tá, vamos lá. Primeiro ponto. Veja, qual que é a sua dúvida? É da formalidade. E Da formalidade. na trabalhista, apesar de ter uma questão da formalidade, a gente trabalha com fato. Fato é primazia da realidade. A verdade dos fatos prevalece sobre o que está escrito. E até mesmo por você já ter distribuído essa reclamação trabalhista, o que que você vai ter que focar no fato? É nas perguntas no seguinte sentido: você era acionado? Não, não era acionado, ia de forma direta. Tá, como que funcionava a dinâmica do seu trabalho? Se você não fosse acionado, acontecia alguma coisa? Você, por exemplo, tinha alguma penalidade? Tinha algo nesse sentido? Você vai direcionando no seguinte sentido: aquele contrato nada mais é do que um meio fraudulento para desvirtuar a realidade dos fatos. Então você vai pedir com base na primazia da realidade, que a verdade dos fatos prevalece sobre o que está escrito, atrelado com o artigo 9º da CLT, que o artigo 9º da CLT ele fala o seguinte: tudo aquilo que for utilizado para impedir, desvirtuar ou fraudar a aplicação da CLT é nulo de pleno direito. Então, a sua manifestação vai no seguinte sentido: você vê que a sua fala já demonstra nulidade. Professor, eles nunca tiveram aquele acionamento e tal, estão 1 ano e meio. Ou seja, você já sabe a conclusão. Agora, o que você precisa é direcionar sua conclusão de forma técnica para a audiência, com as perguntas necessárias no sentido que aquele contrato é fraudulento. Porque o que a empresa vai fazer? Ela vai se manifestar pela validade do contrato. Só que você vai ver no contrato que tem aquelas cláusulas que elas não foram cumpridas. Aí que você vai se manifestar em Eles, réplica. entendi. E eles recebem todo mês. As férias, 13º, o adicional de celebridade, todo mês eles recebem. Porque eles trabalham todos os meses, né? Aí eu Entendi. falei assim, gente, será que no final desse processo esses meninos vão ter alguma coisa para receber? Fiquei até na dúvida, assim, né? Aham. Como você está pedindo uma questão de nulidade, a sua manifestação vai ter que ser no sentido da réplica, tá? O que eles alegarem lá, aí você vai analisar na audiência e manifesta em réplica ali de forma oral, pedindo a nulidade. Aí, com as testemunhas, você consegue dar um encaminhamento. Ah, Perfeito? tá joia. Obrigada. Eu que agradeço, minha amiga. Ó, vamos lá. O Lucas gostaria de saber se teremos outras oportunidades para acessar o curso. Veja, Lucas, terá outra oportunidade, mas as condições que a gente colocou do 1497 é para hoje, porque esse curso ele custa 2.000 e a condição de receber um livro e da mentoria não vai ter num outro momento, tá? E o que Alexandra, a sua aluna. Maravilha, maravilha. Fico feliz por isso. Seja bem-vinda, minha amiga. Fico muito feliz aí por já estar fazendo parte aí da nossa comunidade. Hoje ainda você recebe uma mensagem minha aí, que a gente já adiciona lá e começa a bater um papo aí, e a gente já marca a mentoria. Aí você fala de um caso aí, ou até mesmo da forma que é direcionar, que a gente vai desenvolvendo aí. Tem mais alguém que queira se manifestar? Mais alguma pergunta? Mais algum detalhe? Bora lá, pessoal. Fiquem à vontade. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu tenho uma audiência segunda. Se você tem uma audiência segunda, já manda uma mensagem. Eu vou mandar uma mensagem para você. Se quiser, eu já te dou um suporte nessa audiência de segunda. Eu já preparo com você as perguntas. A gente já vê como você tem que se manifestar. Eu já dou um direcionamento para você.
Se é segunda, a gente está com o prazo apertado. Então, a gente já começa a conversar aí. A Rita mencionou, qual é a duração do seu curso? Rita, já deu para ver que eu sou uma pessoa bem tagarela, né? Eu não paro de falar. Às vezes o pessoal da organização fala que eu tenho que dar uma segurada, tem que segurar um pouco. Qual que é a duração? A duração é de 12 meses. Ou seja, a partir do momento que você faz a inscrição, são 12 meses. Só que, para as pessoas que vão entrando, tudo que a gente está falando, está gravando, está ficando na plataforma. Então, vão ter mais de 35 horas de aulas lá, fácil, vai ter bem mais do que isso no nosso curso, porque toda semana a gente faz uma gravação. E, por exemplo, a gravação é de tese, de audiência e por aí vai. Então, a partir do momento que você faz a inscrição, são 12 meses que você tem o acesso. Qual é a duração do seu curso? O suporte é por quanto tempo? Olha, o suporte é por 12 meses. Por quê? A gente tem os encontros semanais, que são encontros semanais ao vivo. Então, de forma ali imediata, você já vai ter uma conversa direto comigo. E se tem alguma questão da plataforma ou algo nesse sentido, tem toda a nossa equipe que trabalha para te dar o suporte. Mas o suporte técnico para a sua advocacia trabalhista, toda semana você vai ter um encontro comigo, tá? Então isso daí a gente garante para você. Por 12 meses, além das aulas gravadas, teremos encontros semanais. Além disso, teremos a disponibilização de peça, de áudio e por aí vai. Ou seja, pessoal, enquanto o pessoal da organização aqui não segurar, eu vou continuar falando. Tem mais alguém com alguma dúvida? Bora lá, pessoal. A hora de conversar é agora. Deixa eu ver quem mais. Será que eu consigo fazer esse valor nesse processo que eu tenho? Olha, eu acho que você consegue fazer até mais. Sabe por quê? Porque se a gente está falando, o padrão está em processo trabalhista. Vamos colocar um processo que é baixo, um baixo. Só de verbas rescisórias. A pessoa recebe lá de verbas rescisórias R$ 10.000. Porque, vamos colocar, se no seu processo trabalhista a pessoa ela foi dispensada sem justa causa e teve também a multa de 40% do FGTS que conseguiu com a sua atuação, você também tem participação nessa multa de 40% do FGTS. Então, numa rescisão simples, você consegue R$ 3.000 de honorários. Numa rescisão simples, de um processo, que já dá praticamente o dobro do investimento que você irá fazer nesse curso. Então, com certeza, você vai conseguir. Estou receosa de não conseguir receber porque a empresa fechou. Veja, o que eu acho, tá? Não se resume a atuação na trabalhista apenas a isso. Porque o que a gente trabalha também no nosso curso? Como atrair cliente. Porque além da questão de todo o suporte que você vai ter conosco, você vai ter uma aula de como atrair cliente. Então, além dos casos que vocês já têm, vocês vão fazer parte de uma comunidade que também proporciona esses ensinamentos. Tanto é que eu falo para meus alunos, se posiciona no digital. Ah, Felipe, eu não consigo falar em vídeo. Mas quem disse que você precisa apenas falar? Você pode se posicionar escrevendo. Então, até esses toques de como você atrair novos clientes, vocês terão conosco. Então, Rita, com certeza, o investimento que você vai fazer no curso, eu garanto para você, nesses 12 meses, você vai ver que esse investimento é muito baixo perto do que você consegue conquistar com tudo que vai ter acesso. Porque, pessoal, sinceramente, não tem isso no mercado. Com a entrega de tudo que a gente está colocando, com comunidade, diversas peças, checklist de audiência, aula de como atrair cliente, construção de carreira, encontros semanais para debater. Tem pessoal que vende de mentoria individualizada. A gente está falando que no curso de audiência, toda semana vocês batem um papo comigo. Então, eu acredito que o investimento vale. O que a gente está focando aqui? O que a gente aplica em 13 anos de advocacia, a gente está otimizando, ou seja, demorei 13 anos para construir isso. Em 13 anos de construção, vocês receberão de forma imediata. Então, vocês estão otimizando o tempo de vocês, otimizando e fazendo peça, otimizando e fazendo perguntas para a audiência, otimizando e fazendo quesitos para um laudo pericial, otimizando até mesmo na produção de conteúdo, porque a gente conversa bastante também sobre conteúdo.
Eu compartilho o conteúdo com meus alunos. É porque eu nem peguei a anuidade da OAB e esse valor que tenho era para isso. Entende, Rita? Vê certinho, Rita. Eu acredito que o investimento vale, tá? Porque parcelado aí dá praticamente menos de R$ 5 por dia o investimento do nosso curso. Pessoal, mais alguém? Alguma pergunta? Queira se manifestar? Queira falar um pouco aí do que acharam também das nossas aulas? Fique à vontade, pessoal. Fique à Professor, vontade. boa noite. Opa, Você bora pode me lá. Boa ouvir? noite. Tudo bem? Só aproveitando a oportunidade para compartilhar também um caso concreto que chegou para mim, que já estou utilizando algumas técnicas que o senhor passou aí. Ô, Lucas, legal, obrigado. Os casos são semelhantes, né, da mesma empresa, nos quais são motoristas que laboram em jornada noturna, mas que extrapolam as 8 horas, em média de 10 a 12 horas, sem o pagamento devido às horas extras. Tem também a supressão do intervalo entre a jornada, e aí, em relação a isso, eu já aproveitei a dica do senhor fazendo perguntas com o chat GPT. Eu até tive em uma aula passada, perguntei para o senhor acerca da indenização da supressão, se eu poderia já utilizar com o reflexo da hora extra e também da insalubridade, ou se eu usaria o salário base. Eu estou usando já o valor do salário correto, né? Não o que está sendo pago no contra-cheque. E estou pleiteando também dano moral em razão das condições sanitárias oferecidas pela empresa, é, devido ao refeitório, banheiro, enfim. E aí já estou aproveitando para utilizar essas dicas do senhor, aproveito a oportunidade aí para agradecer e com certeza futuramente serei aluno aí. Valeu, muito obrigado, só queria compartilhar o caso mesmo. Ô, Lucas, obrigado. Fico feliz aí por compartilhar. Fico feliz aí também estar usando as dicas aí que a gente passou nas aulas. É um processo que eu sei que esse processo aí é lucrativo, ô, Lucas. A gente já teve experiência também de já atuar nesse sentido, porque quando a gente fala de hora extra, a hora extra ela tem um efeito expansionista. Ela expansiona para as demais verbas. Então, os reflexos dela, e como expansiona para as demais verbas, a gente tem um valor alto das horas extras. E também, o que caberia discutir nesse caso é o dano existencial. Poucas pessoas falam desse dano existencial, mas tem um posicionamento firme do Tribunal Superior do Trabalho que quando uma pessoa desenvolve uma jornada exaustiva, cabe dano existencial. O que se trata desse dano existencial? É quando a pessoa está privada de convívio com seus amigos e familiares e está vivendo só o trabalho. Isso gera um dano existencial. E é uma posição firme do tribunal, costuma dar um dano ali de dano existencial, uma média de R$ 10.000. Porque se você está falando que a pessoa fazia horas extras e não tinha intervalo entre a jornada, ela é submetida a esse dano existencial. E a questão do intervalo entre a jornada, depois de 2017, novembro de 2017, tem a reforma trabalhista, que colocou como verba indenizatória dos minutos suprimidos. Então, é apenas 50% e não tem aqueles reflexos. Mas se você colocou no processo, isso aí é matéria de defesa da empresa. Ela que se defenda que seja minutos suprimidos e de natureza indenizatória, tá? Então não tem um prejuízo se você colocou isso. A questão sanitária que você mencionou, isso daí envolve questão constitucional. É por isso que eu sempre falo para meus alunos que nas teses precisam destacar a fundamentação para conseguir fazer chegar até o Tribunal Superior do Trabalho, que precisa pré-questionar a matéria. Se tem uma questão de dano moral, o que tem que colocar lá? Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que menciona que são fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. E a partir do momento que a pessoa ela não tem dignidade no trabalho que ela está desenvolvendo, está ferindo a Constituição Federal. E na Constituição Federal tem no artigo 1º e no artigo 5º fala que se cometer algum dano dessas questões, a empresa teria que indenizar. Além disso, tem também o artigo 186 do Código Civil, que menciona que quando comete um ato ilícito, tem o direito de se indenizar. Então tem toda essa fundamentação jurídica, além de uma questão de dano moral que o próprio CLT tem em artigo específico, que você pode colocar como fundamentação nessa sua peça, tá? Se eventualmente tem alguma que você não ajuizou ainda, você pode colocar toda essa fundamentação jurídica. E até mesmo essas teses, essas fundamentações, a gente também apresenta para os nossos alunos do nosso curso de prática trabalhista, tá, pessoal? Tem mais Valeu, alguém? muito obrigado aí, tá? Fica com Deus.
Fique com Deus, Lucas. Obrigado, irmão. Tamo junto. Mais alguém? Algum ponto? Leonara, muito bom. Vou adquirir o curso na próxima oportunidade. Maravilha. Daí você chama a gente aí, que a gente estabelece. Mais alguém queira compartilhar alguma coisa? Se gostaram do curso, algum detalhe? Bora lá, pessoal. Bora lá, que quem quiser se manifestar, estamos aí à disposição. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu passei alguma coisa aqui. Não, de perguntas eu não passei. Pessoal, mais alguém? Algum detalhe? Tem duas mensagens aqui. Muito grata pelas suas explicações. Que bacana. Apenas Professor, pela excelente aula, Ana. Obrigado, Ana. Oi, Lucas. desculpe interromper, se o senhor me permitir a palavra novamente, só um Bora lá, adendo. meu amigo. No caso, eu não requeri o reflexo da intrajornada, mas no pedido de indenizatório dela, ela já sofreu os reflexos da hora extra. Ou seja, por exemplo, se o reclamante fazia, sei lá, R$ 500 de hora extra, na hora de calcular o cálculo da supressão, eu já calculo com esses R$ 500 e não os reflexos dela. Não sei se... Só para fazer esse adendo mesmo. E obrigado pela dica aí do que o senhor falou. Valeu? Ah, não, tranquilo. Não, se tá nas horas extras os reflexos lá, tá tranquilo. Mas o que que é um detalhe também importante, tá? O que que importa para inicial? Importa o pedido. Se você colocou o pedido nesse sentido, não precisa se preocupar muito com o cálculo que você fez, o valor do cálculo. Por quê? Porque a gente também passa até mesmo para os nossos alunos no curso no seguinte sentido: que os valores da inicial são mera estimativa. A gente até compartilha a tese que tem que colocar a tese padrão na inicial, porque o real valor que será apurado é lá na fase de liquidação de sentença, é lá no final do processo, com base naquilo que foi condenado, tá? Então se preocupe mais com o pedido do que o valor que você calculou. Perfeito? Obrigado aí, Lucas. Pessoal, mais alguém? Mais algum ponto que queiram se manifestar? Bora lá, pessoal. Bora lá, oportunidade agora. Se alguém quiser falar. Não? Ninguém? Pessoal, então o que que a gente vai fazer, tá? A gente encaminhou lá o link também naquele grupo lá do WhatsApp. E para quem eventualmente fechar hoje, aí a gente já entra em contato amanhã, pelo período da manhã, que a gente faz já a mentoria, tá? E se caso alguém precise tirar alguma dúvida em relação ao curso, a gente está à disposição. Pessoal, e como não tem mais nenhuma pergunta, nada a esclarecer, ninguém queira compartilhar nada, eu agradeço de coração vocês aí pelos 3 dias que batemos um papo aí sobre a prática trabalhista. Fiquei muito feliz de estar aí com vocês. Para quem não segue ainda, segue lá na rede social lá, Felipe Osprete. Se alguém postou lá, marca a gente lá que a gente reposta. E é um prazer enorme, pessoal. Muito obrigado. Foi ótimo estar com vocês. E se precisarem de alguma questão, só chamar também lá no Instagram, que a gente está sempre à disposição aí. Que Deus abençoe vocês, um excelente descanso e muito obrigado. Qualquer coisa, é só acionar, pessoal. Fique com Deus. Obrigado, boa noite.